Homem pode chorar na frente de mulher? Não, homem tem que ser homem, gente. Sustentar, engole o choro. Macho viril. É isso, engole o choro. Chorar, gente. Eu acho que tem que ser nos casos muito específicos, né? Tipo, assistir o Marley e eu, aí não tem como. Não tem como, né? Não. E eu digo que até pros homens está mais difícil do que pras mulheres. O homem de alto valor, ele é um homem o quê? Respeitado pela sociedade. Ele é um homem, ele já construiu o império dele. Ele não precisa só de um rostinho bonito, porque muitos homens, a autoconfiança dele torna ele bonito. O homem é seguro, ele entra, ele brilha. A mulher, se ela só tiver o rosto bonito, todas essas outras características são secundárias, porque é a beleza que atrai mais. A gente via muitas mulheres comentando assim, pra mim o cara tem que ter isso. Aí você via a lista do que queria. Aí você viu que a mulher era, você fala, cara, mas você tem isso pra entregar de volta? Ou você tá só querendo, tipo... A gente só abria a foto do perfil e já via que a sobrancelha tava feia. Que isso, Igão? Olha lá, cancelado. Porra, a mulher botou uma bola de lista lá de homem tem que ter. Assim, deixa eu dar uma olhadinha também no perfil dela, né? Aí a sobrancelha você não gostou. Não, eu tô falando só, abri a foto do perfil, já vi que a sobrancelha tava horrível, imagina o resto. Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado, podcast com perguntas turbulentas. Hoje vivemos numa sociedade dopada, onde muitos precisam de Venvance pra acordar, Zolpidem pra dormir, Tadala fila pra transar, Ozempic pra emagrecer e quando o vazio aperta, bonecas reborn como consolo emocional. É um surto coletivo. É um surto coletivo. São mulheres presas na infância, mulheres presas na adolescência, mulheres com a mentalidade que ainda não evoluiu. Estamos vivendo em piloto automático, pessoas desconectadas, ansiosas, solitárias e tão dependentes de estímulo externo que já esqueceram como é viver de verdade. Tem muitas opções, as pessoas não têm mais paciência de construir algo e as pessoas já estão mais velhas também. Então, na nossa era, provavelmente você vai conhecer alguém que saiu de um relacionamento conturbado, que já tenha filhos, que já tenha se casado, que já tenha passado por algum trauma, por alguma traição, por alguma decepção. Hoje vamos conversar com Camila Pastori, com mais de 400 mil seguidores em sua rede e autora de um vídeo que viralizou justamente por dizer aquilo que muita gente sente, mas ninguém tem coragem de falar. Estamos doentes e o pior, achando que isso é normal. É falta de amor, falta de propósito, falta de espiritualidade? Ou será que a indústria do remédio se alimenta do nosso desequilíbrio? A indústria farmacêutica é a indústria que mais cresce no país. A indústria também precisa faturar, porque se você volta antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, TDAH, essas outras doenças estão mais faladas agora, vieram mais a público agora. Então, como que as pessoas, antigamente ninguém tinha, agora as pessoas têm? Parece que virou modinha, né? Nossa, virou modinha. Tem TDAH. Algumas pessoas acham bonito falar, eu tenho TDAH. Eu tô com burnout. O método de... Se prepare porque a Trip Inusitado de hoje será um polo de emergência na sua saúde física e emocional. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum episódio nosso. Afivelem os cintos, incline suas poltronas e seja bem-vindo a mais uma Trip Inusitada. Welcome aboard ao Jato da Trip Inusitado. Galera, incrível esse podcast, gostei do roteiro, gostei da energia. Welcome aboard, Camila. Aí, Camila, seja bem-vinda. Muito obrigada, comandantes. Exato, esse aqui não, esse aqui é o turista. Exato. Tá vendo que ele não tá, cara? Tô só viajando de graça Ele aqui só pegou de milhas aqui, entrou, ele nem era pra estar aqui. Não era também não, é esculacho. Poltrona 37. Lá na... Exato, lá no banheiro. Quase no banheiro. Eu gostei de todos os trocadilhos que você tava falando ali, colocar no modo avião, Exato. pouso de emergência. Hoje vai ter Porque pouso de o tema emergência. precisa, né? Certa Pouso de relevância. emergência. Foda. Pouso de emergência é importante. Claro. Exato. E, Camila, bem-vinda então a bordo. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. É sempre no começo do nosso episódio, do nosso podcast, a gente começa com o nome do programa, que é Trip Inusitada. E eu vi no seu Instagram que tem essa Trip Inusitada que você fez um vídeo que viralizou justamente falando um pouquinho sobre o que eu mencionei aqui na introdução, né? O pessoal tá tudo ansioso, o que tá acontecendo com a gente? Da onde que veio essa sua vontade de falar disso, né? O que te deu esse gatilho para expor isso na internet? Antes de tudo, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui conhecendo o espaço de vocês. Adorei o cenário. Parabéns também pelo Obrigado, prazer é programa. nosso. Muito sucesso, muitas viagens longas. Sim, internacional. Obrigado. Exatamente. O assunto ele veio à tona por conta justamente da realidade que nós vivemos agora. Talvez as pessoas não tenham
tanta coragem para expressar essa opinião. Provavelmente vocês conheçam alguém, tenham amigos, ou até mesmo familiares, ou até mesmo vocês, talvez, já se pegaram nessa questão de viver com excesso de informação e talvez falta de sabedoria. Então, essa busca incansável, esse imediatismo, por querer tudo para ontem, as coisas acontecerem, e aí buscando fora o que muitas vezes está dentro. Então, por mentorar mulheres, tenho mais de 5.000 alunas ao redor de todo mundo, falando de relacionamentos. Então, o que a Camila Pastore tem a ver com medicamentos? Eu não sou médica, eu não sou farmacêutica, não tenho conhecimento, não tenho uma profundidade para falar sobre medicamentos. Mas todo esse conteúdo veio à tona pelo fato dos feedbacks que eu recebia delas. Então, eu não dei certo no amor. Eu tô fracassada, eu tô desiludida, eu sofri uma traição. Eu vou me afundar nos medicamentos. Eu vou atrás de uma busca para me deixar mais calma, para me deixar tranquila. Muitas vezes se automedicando sem uma prescrição. E aí você acaba ficando dopada de algo que nem você sabe o que é. E aí sim que a pessoa acaba ficando doente. Então hoje tem pessoas sim que passam por depressões, por ansiedades, por TDAH, por tudo que nós já sabemos, que esses medicamentos, que esses medicamentos eles são realmente necessários. Mas muitas pessoas acabam fazendo uso disso sem necessidade e aí sim que acabam ficando doentes. Então, a carência, a traição, o desamor, a baixa autoestima, a falta de autoconfiança, ela pode ser curada quando você cuida de si, quando você não busca fora, quando você se conecta com sua espiritualidade, quando você busca autoconhecimento, quando você busca melhorar sua mentalidade. Então, o vídeo foi mais um apelo, uma crítica para isso, para as pessoas começarem a olhar. Se eu preciso de um medicamento, lógico, eu vou ir numa consulta, eu vou ir num especialista, se ele me receitar, eu vou tomar. Mas não pela medicação que eu mesma faço, que a automedicação, né? Até autodiagnóstico também. Exatamente. O autodiagnóstico tem muita informação na internet, né? Só que as pessoas acabam utilizando medicamentos sem ter realmente um diagnóstico ali. Exatamente. Com o médico, né? Que eu até comentei, isso aconteceu comigo. Nós vivemos nessa era de tudo tem que ser alta produtividade. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que conseguir alcançar a minha maior potência. E me falaram assim, Camila, você tem que tomar Venvance, que Venvance ele vai te fazer decolar, literalmente. Falei, vamos tomar pra ver como é isso, não precisa de receita. E agora? Um médico, amigo, consegue uma receita? Tá, beleza. Tem necessidade? Por que toma? Porque alguém falou, então eu acho que um pouco também, sei que tem pessoas que nos assistem de todo o país e de todo o mundo, mas eu acredito que as grandes cidades, grandes centros, onde o mundo tá correndo, tá girando mais rápido, as pessoas estão mais ansiosas, estão mais em busca disso. Então eu acredito que São Paulo... O estilo de vida com aqui. certeza. Com todo o desafio, né, que a cidade propõe ali. E você vê, de vez em quando você não tá performando tão bem, e seu parceiro de trabalho tá performando melhor que você, e você descobre que ele tá usando Venvance, por que você não vai usar? Porque tem uma disputa ali, claro. Exatamente. E conosco, com o universo feminino, a mulher, ela se cobra muito, né? Ela se cobra pela estética, ela se cobra mais ainda pela estética. Porque é mais fácil você encontrar hoje mulheres com um lindo rosto do que com uma boa cabeça, do que com um bom cérebro. Então, as mulheres se cobram muito por esse padrão estético, por esse padrão de beleza que elas mesmas criaram. Né? Então, eu vou me automedicar. Vou tomar um Ozempic, vou tomar um Mounjaro, vou tomar um Venvance, que ele também tira o seu apetite. Zolpidem, né? Exatamente. Então, você acaba entrando nesse looping de conhecer pessoas que te indicam. Então, é muito do meio da bolha que você vive que vai te contaminando. E às vezes não pensam nem no ônus que vai vir depois, né? Por tomar esses medicamentos. O que pode acontecer? O efeito rebote. Depois você pode viciar em algum medicamento. Até se você tentar parar, você vai ficar mal depois, né? Você pode até ficar com abstinência, né? Sim, nas consequências. Dependente, né? Mas as pessoas não pensam no futuro, nas consequências. Elas vivem o hoje. Elas querem resultado imediato agora. Então, eu sei que se eu fizer uma dieta, se eu seguir um plano, se eu fazer um exercício físico, em 2 anos, se eu seguir a risca, talvez eu fique bacana. Sim. Mas é mais difícil, né? Então, você quer o resultado daqui a 2 meses, no máximo. Exato. É a rapidez, é a agilidade. E realmente esses medicamentos fazem isso, não é errado. Sendo que você tem uma prescrição, sendo que você esteja seguindo um protocolo. Porque eu vejo pessoas que falam assim, mas a medicina existe, né? A tecnologia existe, por que a gente não vai usar? Fizeram, né? Funciona. Mas então talvez não é o problema com o remédio, mas é o mau uso deles. Exatamente. Não é sobre
Se está ali no mercado hoje para venda, os médicos indicam, é porque realmente funciona. Mas então busque por isso, Nem né? sempre, né? Às vezes tem uns remédios aí. Exatamente. Então, mais por esse ponto mesmo. E por conhecer, por ter essa vivência e essas experiências compartilhadas comigo através das minhas alunas, eu falei, peraí, gente, o que está acontecendo no nosso mundo? E aí, esse bombardeio de informações diariamente é do bebê reborn. Eu falei, Nossa senhora. Não tô usando acreditar até agora nessa porra. É meme, Gente, não é possível. É um surto generalizado. não parece aquela série lá, onde o mundo... Black Mirror? Black Mirror. Muito. Igual. Eu vi um vídeo ontem da mulher, ela deixa as 2 bonecas na cozinha. Oi, filhinha, você tá fazendo café? Eu vi essa porra. Não, Mas é sério aquela porra? deve ser. Tipo, será que ela tá zoando pra ganhar like ou ela tá... Gente, ou não é ela... possível. Não é Não, possível. tava no Eu cafezinho, prefiro né? acreditar a fé mente de que as pessoas atuam muito pra ganhar like. Sim, viralizar num certo sentido. Não, aí, e está muito perdido. Eu vi esses dias no TikTok também, um vídeo de uma mulher que ela finge que tem uma vida muito simples, que ela mora numa cabana, então ela faz vídeos limpando a casa de chão batido, cozinhando, tipo, migalhas, assim, numa vida muito, muito, muito simples. Ela não é nada disso. Nossa. É mentira. É o personagem dela esse. É o arquétipo que ela Caraca. adiciona, né? Mas e como descobriram que era mentira? Os comentários, a galera começou a falar, gente, não é, ela não tem essa vida, ela tem uma casa super boa na cidade, é um personagem que ela imita. Eu falei, gente, não é possível. Cara, isso eu acho o mais incrível pra mim, porque, tipo, é nesse rebote que a pessoa, tipo, se ferra. Pra ela, tipo, ela pode ser cancelada já nesse sentido, porque, tipo, querendo ou não, ela tá passando uma crise de identidade ali, sendo uma pessoa falsa ali, as pessoas caem em cima matando. Eu acho que a verdade, ela não se mantém, né? Uma hora, se for... Desculpa, a verdade, ela se mantém, a mentira, uma hora, ela cai. Né? E foi o caso dessa moça aí, que tá criando uma história fictícia. Mas o que eu trago esses exemplos aqui pra nós vermos como estamos vivendo em uma sociedade doente. Muito então, doente. por exemplo, esse vídeo que eu postei dos medicamentos, voltando a ele, no meu perfil ele tá com 4 milhões de visualizações. Sim. No perfil que uma pessoa compartilhou, ele já passou de 10 mil visualizações. 10 milhões de visualizações. Eu não sou médica, eu não tenho propriedade pra falar sobre isso. Olha como a sociedade está doente. Olha como esse assunto é sério, que viralizou tanto. Por que um especialista não fala disso? Exato. Por que você acha que teve essa reação? Você esperava essa reação quando você postou esse vídeo? Qual era a sua real proposta com esse vídeo que você queria Era uma alcançar? dor sua que você quis transmitir, o que você estava sentindo? Talvez você passou por isso, ou das suas alunas, talvez? Das minhas alunas. Eu dou as minhas mentorias individuais, onde eu converso mais a fundo com elas, e sempre elas falando, gente, o que tá acontecendo? Uma traz o assunto, a outra traz o assunto. Aí você entra nas redes sociais e começa a ver as pessoas comentando disso. Então, falei, eu preciso falar sobre. E você acha que é mais mulher que tá com essas dificuldades? Porque eu fico pensando assim, né? Pensando na nossa roda de amigos. E eu acho que eu conheço mais mulheres que estão em medicamentos, assim, do que homens que eu conheço, pelo menos. Eu consigo imaginar, assim. Você acha que é um negócio mais que pega mais em mulher ou não? Eu vejo que todo o excesso esconde uma falta, dependendo do local onde ele está. Então, hoje nós temos também excesso de... eu treino muito, eu sou um viciado em academia. Entendi. Eu sou um viciado em beber todo final de semana. Eu sou um viciado em cigarro. Entendi. Eu só quero dizer que o homem talvez não esteja nessas drogas específicas como Venvança e tal. Se bem que Venvança eu conheço alguns homens sim, tá? Sim. Mas, então os homens estão trocando esse vício às vezes por festa, balada, álcool, É um cigarro. excesso. Tudo que, Hedonismo, isso, tudo que seja em excesso. Até mesmo o excesso de conhecimento, ele vai te atrapalhar em algum momento também. Então, todo tipo de excesso, eu vejo que dessa forma, os homens também buscam, sim. E até muitas vezes com drogas, com outros tipos de coisa, né? Cara, acho que se tem um vício que é o menos pior de todos é na academia, né? Acho que esse, tipo assim, É, se falando for de pra ter um... Mas para pensar que sobre academia, pode ser a questão de hormônio também, né? Usar hormônio, usar bomba. Aí tem o outro lado, né? Você não vê, às vezes, eu vejo no Instagram aquelas pessoas, eu falo, gente, parece que vai explodir daqui a pouco. Não, exato. Nossa, demais. Passa do Passa ponto. do ponto. Então, todo o excesso, tudo que passa do ponto é um chamado para isso. Deus nos preparou para viver no equilíbrio, na base, em abaixo, e assim, você não precisa mostrar auto-performance o tempo todo, não precisa mostrar sua maior potência o tempo todo. Sim. Você diz bastante sobre São Paulo também, né?
Sobre São Paulo também trazer esse... Então, eu achei curioso, porque foi até o que a Camila estava comentando antes, talvez um dos motivos que pode justificar essa nova onda, ou pelo menos o que as pessoas vêm se recaindo aí em usar muitos medicamentos, aquela questão da comparação, e por que não o ambiente de São Paulo pode ser um fator muito predominante nisso, porque eu imagino que tipo, a competição acirrada, você vê ali, você muito bem comentou, seu companheiro de trabalho tá performando mais, você vai querer, se não superar ele, pelo menos deixar de uma maneira igual ali o resultado, você vai tomar alguma coisa. Talvez essa rotina louca de São Paulo, ou que seja para esses outros grandes polos que busca ali de uma maneira exacerbada a performance, tipo 24 horas por dia, 7 dias da semana, é algo que realmente pode justificar a pessoa cair nesses usos desses medicamentos sem prescrição, algo desse tipo? Eu acho que sim, com certeza. As pessoas buscam demais, é a comparação, como você falou. Então, compara com um amigo, ele tá fazendo, ele chegou nesse patamar, então eu também vou fazer, que talvez com a minha capacidade, com o conhecimento dele, eu consigo ir mais longe. Então, é essa competição interna. E São Paulo é muito assim, né, cara? Até você fala assim, cara, São Paulo é outra pegada de trabalho. Não, eu moro em São Paulo tem 3 anos, eu já tava, sinceridade, minha vida já é estável já. Assim, cara, eu tô tranquilo já. E aí eu mudei pra São Paulo, minha chavinha mudou. Porque realmente você quer buscar crescimento, você tem outras comparações, seu nível de amizade acaba mudando também. Sim. E aí você fala assim, cara, beleza, vamos aumentar o nível aqui. São Paulo traz muito disso. Traz. Eu percebi isso. Eu venho de uma cidade muito pequena no interior do Rio Grande do Sul. 2.000 habitantes. Nossa, caramba! Qual que é o nome? Cerro Grande. Cerro Grande? Cerro Grande, no interior do Rio Grande do Sul. Agora tem asfalto pra chegar, mas até então não tinha. Cara, chegar. Nossa, 2.000 pessoas é muito bom. Caraca, é uma vila, né? É, muito bom. E todas as cidadezinhas próximas, eles são muito pequenas também. Então, por exemplo, para você chegar a um acesso a um grande centro, por exemplo, Porto Alegre, nós estamos a 600 quilômetros de Porto Alegre. Então, é longe, não é perto. Então, eu vim dessa realidade. Até os meus 18 anos, eu morei lá. Ou seja, era uma vida tranquila, estável, tá tudo bem. Eu vou comprar, olha, eu vou comprar agora, te trago dinheiro depois, tá bom, fica tudo certo. Assim, confiança. Tem confiança, conhece o padeiro, conhece todo mundo. Isso, confiança total. Aí eu mudei pro Paraná, onde eu fiz faculdade. A cidade se chama Pato Branco, já é uma cidade maior. Ah, conheço Pato. Conhece? Conheço, tem um time de basquete lá. Ah, sim. Em Pato Branco, verdade. E de Pato Branco ela já é um pouco maior, mas ainda pequena, deve ter uns 80, 100 mil habitantes, eu acho, por aí. Mas ok, pra mim a realidade era muito. E aí eu mudei pra São Paulo. Nossa. Literalmente. E eu me sentia mal de sair do escritório 8 horas da noite. Porque eu era uma das primeiras que saía do espaço corporativo onde eu vim trabalhar numa construtora aqui. Sou formada em arquitetura, mudei pra São Paulo porque fui contratada pra essa construtora. E eu me sentia mal de ir embora 8 horas da noite, porque todos estavam dentro do escritório ainda. Você olhava pela vidraça, todos os prédios com as luzes acesas, todo mundo trabalhando. Eu falava, gente, olha como é São Paulo. Ele te movimenta a você produzir mais, ele te movimenta a você ser mais agressivo, a você ser mais ambicioso, a você correr, a você acelerar mais. Você entra num efeito manada, né? Você vê o pessoal à sua volta trabalhando e você fala, cara, eu vou ficar aqui, tipo, não vou fazer? Tipo, não posso, né? Engraçado, porque você, querendo ou não, seria a pessoa certa, porque querendo ou não, você estaria priorizando que fosse ali a sua saúde em primeiro lugar, você não tá colocando em risco ali a sua saúde mental. Muitas pessoas ali, muito provavelmente, até mais de meia-noite trabalhando, tipo, isso a longo prazo, os malefícios que deve ter pra mente, sabe? Tipo, por isso todo mundo tem um monte de burnout, né? Só que não é o tanto que você trabalha que vai te trazer o resultado, mas sim a maneira como você trabalha. Então, existem pessoas que trabalham 1, 2 horas por dia, que têm resultados muito maiores e significantes do que alguém que ficava lá até a meia-noite. Só que nós que talvez viemos de uma cidade menor, eu vim de uma cidade menor, eu consegui enxergar isso. Eu falava, gente, como assim? E aí as coisas foram mudando, foram se adaptando. Total. Perfeito. E já que a gente tá nessa temática de viagem aqui, eu queria indicar pra vocês o aluguel familiar. Você que tem dificuldade de encontrar aquela casa para ficar com toda a sua família juntos, né? Quem não gosta de ficar com toda a sua família, né? Bom demais. Casas para até 40 pessoas, estilo Airbnb. Só que aluguel familiar, eles trabalham muitas vezes com casas para caber 20, 30, 40 pessoas, tá? Em Natal, Ano Novo, que é difícil achar. Para você conseguir reunir todo mundo, exatamente, nessas datas principalmente comemorativas, né? Carnaval, Ano Novo, Páscoa, né? Réveillon.
Entre em contato com eles. Eles vão ter casas em Juqueí, Ilhabela. Gente, Ilhabela. Só pra que delícia, hein? Mas tem um friozinho aí ou não? Nossa, também tem no friozinho, também tem Campos do Jordão. Quem não gosta de comer aquele fundi, né? E tu também. E tu também, claro. Fica próximo de São Paulo também e Campinas. Gente, já fiquei com eles. Não sei nem quantas vezes, tô tentando pensar aqui, nem lembro quantas vezes. Mas entre em contato com eles, o QR Code tá aqui e faça sua reserva. Camila, então, voltando aqui. Antigamente, as pessoas eram distraídas, tímidas e preguiçosas. Hoje, elas têm um autodiagnóstico de que elas têm TDAH, ansiedade social, né, e burnout. E cada vez mais, as farmacêuticas ganhando mais dinheiro. O que você leva, né? O que você traz realmente? Você acha que realmente as pessoas estão com mais conhecimento? Você acha que as pessoas estão fazendo o seu autodiagnóstico e isso acaba sendo mais perigoso? Você acha que realmente é uma manipulação, né, das farmacêuticas? A indústria farmacêutica é a indústria que mais cresce no país. A indústria também precisa faturar. Sim. Então, talvez seria até um marketing de facilitar isso para as pessoas, porque se você volta antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, é óbvio que não tinha tanta tecnologia, não tinha tanto acesso, não tinha tanto esclarecimento. Sim. Mas TDAH, essas outras doenças estão mais faladas agora. Sim. Vieram mais a público agora. Então, como que as pessoas... Antigamente ninguém tinha, agora as pessoas têm. Parece que virou modinha, né? Nossa, virou modinha. Tem TDAH. Algumas pessoas acham bonito falar, eu tenho TDAH. Eu tô com burnout. Um método de desculpa, né? Eu tenho TDAH, cara. Errei, foi mal. Eu vi esses dias no Instagram uma moça postando o Ozempic. Comprei o Ozempic. Gente, não é bonito. Não é bonito você não ter necessidade, você precisar de um medicamento. Não é bonito você falar que você tem... Isso é uma doença, isso é uma patologia. E você acaba influenciando outras pessoas também. De vez que a pessoa já tem um corpo bonito, usa o Ozempic, aí a pessoa fala que de vez em quando tem o corpo, entre aspas, vamos botar aí, que não tem um corpo tão bonito, fala assim, pô, se ela tem esse corpo, usa o Ozempic, eu quero usar também. Entendeu? Então, eu vou me automedicar. Eu creio que as mídias sociais, elas colaboram muito para isso. Elas ajudam muito, mas se você não sabe usar, elas também vão te prejudicar. Então, todos os ruídos de comunicação que tem ali, esse excesso de informação acaba afogando, acaba contaminando também. Total. Você estava comentando da comparação e do uso. Eu acho que aí, para mim, já bate um pé muito grande no sentido de, tipo, muitas pessoas querem usar só pelo estético. O que eu vejo já o Ozempic, muitas vezes, o Guto, se não me engano, ele veio aqui, ele comentou isso. Ele é um método, tipo, a curto prazo, para as pessoas que têm certo grau de obesidade, que corre realmente risco de vida, que beleza, para essas pessoas vai ser uma ferramenta que pode realmente ajudar. Até diabetes, né, se não me engano. Então, diabetes, exato. Perde menos, até 50 quilos em uma questão de muito pouquíssimo tempo. Para essas pessoas, sim, eu acho realmente justo, vai ajudar ela, vai ter benefícios ali ao curto prazo. Agora, para as outras que, não sei, tem certo peso ali que, querendo ou não, ela não tá nem perto de estar obesa ou algo que comprometa a saúde dela. E aí ela já vai querer entrar com um medicamento tão forte. Para mim, essa questão desse sentido já começa a ser muito grave, sabe? Mas eu creio que a indústria, ela tomou alguma providência, por mais que seja pouco ainda, mas saiu agora nos noticiários que você precisa de receita para Ozempic. Porque antes ia na farmácia e você comprava. Mas todo mundo bula isso aí também, mas né? Também tem isso. Mas dificulta um pouco. Dificultou um pouquinho. Eu não sabia antes, precisava nem de receita? Não. Você ia na farmácia e você comprava. Eu acho que eu vi esse dia uma notícia, um cara que foi pego, acho que vindo de algum país com sei lá quantas canetinhas de Ozempic. Monjaro. Era Monjaro? Tá na nova febre agora. Milhares e milhares de reais ele foi pego e aí, sei lá o que fizeram com isso. E aí o pessoal tava até comentando, que eu vi nesse vídeo também, que o Monjaro você precisa deixar numa certa temperatura. Pô, na temperatura do corpo, o cara obviamente não tava na temperatura ideal. Exato. E ele tava vendendo normal, né? Então tá vendo, as pessoas estão doentes. Essa busca inalcançável pelo melhor de mim, pela melhor entrega, pelo melhor corpo, tudo tem que ser o melhor. Só que elas acabam se prejudicando. Imagina, compra um medicamento desse, ele tá fora da maneira como deve ser usado, e a pessoa não sabe quais são as consequências, vai lá e aplica. Aí depois de um tempo vai lá, fica doente, aí por quê? O que aconteceu? Exato. Cara, a gente tava falando de burnout, né, dessas coisas assim. Vocês acham que a pandemia tem um dedo nisso? Porque, cara, eu conheço muitas pessoas que viviam em São Paulo, nesse lifestyle, trabalho, Faria Lima, não sei o quê. A gente até conhece junto alguns, não só um, né? Mas que agora mudaram pro campo, interior, estão se preocupando mais com saúde, com a rotina um pouco mais leve. Vocês acham que um motivo da gente estar tão doente, nossa geração hoje aqui, tem um pouco da pandemia nisso? Ou vocês acham que não? Ter ficado muito em casa?
Que uma galera teve muito burnout, né? Acho que na pandemia a galera valorizou muito essa questão de ficar em casa, né? E valorizou não, tinha escolha. Muitas pessoas até acostumaram com home office. Tanto é que pessoas começaram a valorizar empregos que sejam home office e rejeitar empregos que você tem que ir ao trabalho. Então, acho que a pandemia, não sei se talvez pelo burnout, mas da galera querer realmente lifestyles mais tranquilo assim, do que a rotina realmente que tinha antes, principalmente em São Paulo, que a gente tá dando de exemplo aqui. Eu acho que com certeza a pandemia ajudou pra caralho. Mas imagina se a pandemia não tivesse chegado na velocidade em que nós estávamos, como nós estaríamos hoje. Então a pandemia, querendo ou não, ela deu uma anestesiada. Calma, tem uma vida também. As pessoas foram obrigadas a voltarem a viver. As pessoas foram obrigadas a você vai ter que produzir o seu alimento, você vai ter que cozinhar, você vai ter que conviver com o seu marido, você vai ter que conviver com seus filhos. Algumas pessoas tinham até esquecido o que era isso, né? Então, elas foram obrigadas a ficar dentro de uma casa. Então, teve o lado ruim da pandemia, mas teve esse lado que fez as pessoas ficarem mais humanas, olharem, se preocuparem mais com os outros. Olha, eu não vou visitar essa pessoa porque ela está doente, eu posso prejudicar ela. Então, trouxe também um pouco mais esse lado humano. Sim, e valorizar a vida também, né? A quantidade de pessoas que estavam morrendo também. Ao nosso lado, cara, eu acho que esse foi um dos fatores principais também. Sim. A pandemia, é óbvio, foi um período ali realmente muito trágico, mas foi um dos períodos mais benéficos que a gente teve num sentido de evolução, principalmente mental, em que a gente conseguiu acelerar toda a parte de digitalização das empresas, conseguir trabalhar em casa. Isso, eu vi um estudo, cerca de 50% ou 53% das pessoas que tinham essa flexibilidade comprovou ali uma melhora na parte cognitiva. Então, isso traz esses benefícios até hoje. Sim. Veio como um remédio até para essa parte de burnout. Então, tanto até que é uma escala que hoje em dia as empresas atuam. Sim. Óbvio, o presencial veio, realmente agora está praticamente instalado de volta, né? Mas muitos no modelo híbrido, né? Então, realmente, essa aceleração nessa questão veio para ajudar e teve ali os seus benefícios, como muito bem apontado. Tá ligado? Sim, e assim como serviu de benefício para algumas pessoas voltarem para sua família, começarem a viver mais ali o lar, também causou essa confusão mental, esse caos. Porque pessoas que estavam aceleradas, que estavam ali nessa velocidade, do nada precisaram ficar paradas, né? Então, entraram também nesse lapso de confusão mental. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar ajuda, eu preciso curar minha mente. Então, entraram também muitos coaches, entraram também esses treinamentos de mentalidade, de cura, de motivação. O meio digital também cresceu muito. Podcasts cresceram muito também, que até então não tinha. Então, ajudou também. Digitalização, antigamente, para você fazer, vou fazer um video call. Não, você viajava de uma cidade para outra para você fazer, né, a reunião. Eu lembro quando eu mudei para São Paulo, que eu fui encontrada através do LinkedIn nessa vaga de trabalho, ele me falou: Camila, eu preciso fazer uma reunião com você. Eu falei: gente, mas eu não tenho viagem para São Paulo. E ele: nossa, que difícil, o que a gente vai fazer? Aí ele me ligou: não, mas vamos fazer um video call? Então eu: gente, eu nunca fiz, como que eu vou fazer? Foi no Skype, talvez. Foi algo tão recente, 2019, né? Sim, foi recente. Foi recente. As pessoas não tinham tanto hábito. Claro, algumas pessoas já viviam isso, mas não era tão comum. Sim. Hoje você, eu tô treinando, faz a ligação aqui, vamos resolver esse problema. Sim, então, mudou muito isso. Faz em segundo plano a reunião ali, né? Você estarem presente. Supino aqui. Na praia, meu irmão. Na praia. Caralho, já vi. O Igão faz cal com a gente da onde? Lá do praia, Rio, lá né? na praia. Tô errado? Erradíssimo. Meu lifestyle, porra. Você lembra, né? Moreno assim, você acha que tô morando como? Ele tava na sacada lá. Verdade, fundo verde. verde. Na sacada, né? Lá em Porto Velho. Cara, mas a gente tava falando de Ozempic, até o Dr. Paulo ele veio aqui, né? Ele tava comentando sobre os riscos de quem usa. Então, eu acho que é curioso. Eu acho que muitas as pessoas que estão assistindo não sabem da gravidade, mas você que toma Ozempic tem muito mais a perder no longo prazo, em perder massa magra, dores da coluna no longo prazo, do que o que você pode estar achando ter sido de benéfico a massa que você perdeu agora. Porque a pessoa que está se diagnosticando, autodiagnosticando, né, tomando ali por livre e espontânea vontade, não treinando ou fazendo uma dieta que seja ajustada pelo que ela está tomando, ela vai estar vendo esse benefício ali, vai emagrecer, né? Da dopamina dela vai estar no talo, porque ela está emagrecendo, o objetivo dela está sendo alcançado. Só que muito do que ele explicou a massa magra, a longo prazo, ela tende a se perder, porque ela não está exercitando da maneira certa, então ela não está construindo os músculos da maneira certa. Não está construindo proteína o suficiente também, né? Exato. Então essa parte
é um ponto que tem que ser muito bem alertada para as pessoas, os consumidores, do que a pessoa que realmente usa ali o Ozempic de uma maneira de prescrição. Porque o pessoal emagrece e fala, tá bom pra mim, né? Olha o Drauzio Varela aqui do... Caralho! Tá ligado, Drauzio Varela? Não. O doutor do Fantástico. Faltou eu ter o bigodinho assim mais velho. Perfeito. Senti. Caramba! Mas é real, né? Porque o pessoal emagrece e fala, pô, tá funcionando, mas não percebe que tá perdendo massa magra e músculo, né? Sim. Cara? Esse que é o perigo, não é não? E numa viagem aqui do nosso jato, nada melhor do que o nosso novo patrocinador aqui é Philip Mead com o seu Hidromel. É a bebida alcoólica mais antiga do mundo, sabia? Nossa. Hidromel. E eu fiquei sabendo que ela é a bebida dos deuses também, uma das primeiras bebidas já registradas na história da humanidade. Milenar. Nossa, não, eu fiquei sabendo, inclusive, ainda que é a bebida feita pelos vikings, que eles tomavam. Eles bebiam muito isso aqui, né? Ficou famoso por conta dos vikings. Hidromel. Isso aqui é uma fermentação... E até os machadinhos aqui, você viu, né? Então, ó, é uma fermentação de mel com água, tá? E é usado mel real de abelha, não é artificial não, tá? Isso aqui é muito bom. Então, ó, QR Code na tela, você tem o cupom TRIPMED, que você vai ter 10% de desconto. Nossa, tá bom? E se beber, não dirija. E, por favor, apreciem com moderação. É isso aí. É boa. Um assunto que a gente tem até abordado bastante é como as pessoas realmente estão perdidas nessa área digitais, né? Principalmente das novas gerações. Tanto é que, acho que vocês devem ter acompanhado, que mais ou menos 2 semanas rolou uma briga entre 3 adolescentes, né? Que elas têm entre 13 e 15 anos, né? Pior que eu sei até o nome delas, cara. Fiquei sabendo, Igão, a noite inteira. A Liz Macedo fez o quê? Liz Macedo, Duda, que era ex do filho do Luciano Huck, e Antonella. Para, meu. O Lucas Scudeler veio aqui ontem e falou: deve ficar fofocando, falando das pessoas. Eu estudei porque eu ia fazer essa pergunta pra você. E aí... Teu cara de fofoqueira, é isso? Não. Realmente, eu tava me preparando pra uma pessoa... Não, fofoqueira é ele. Olha o Léo Dias aí, olha o Léo Dias aí. Antes de tudo, qual time você é? Qual time? Qual time, Ela ou Duda? Não sei. Ele não sabe tanto assim. Qual que é o seu? Calma aí. Você. Não, calma. Porra, não. Não me aprofundei muito na história dele. Assume um lado, filho. Bela resposta. Chuta o nome aí, eu também não sei. Não, porque tem uma fura... Quem furou o olho foi a Antonella e a Duda. Não foi? Olha como ele tá sabendo. Ele estudou? Ele estudou. Cara, não sei. Não sei, tá. tá. Agora não sabe. Não sabe, né? Quando você vê realmente essas pessoas tão antenadas numa fofoca de 3 meninas de 15 anos, gente, que viralizou, foi tema nacional, você acha que diz muito mais sobre elas ou se realmente diz muito mais pelas pessoas, né, desse mundo que a gente está vivendo? Diz muito mais sobre as pessoas do que sobre elas. Uhum. Nós nos dedicamos, eu, por exemplo, me dedico diariamente na construção de conteúdos relevantes para minha rede e para pessoas que não me seguem, que não me conhecem. Alguns viralizam, como esse, que era um tema polêmico dos medicamentos, mas a grande maioria não entrega. Aí você escuta uma fofoca de alguém, uma polêmica de alguém, esse assunto vai lá, porque as pessoas elas têm sede de saber, de acompanhar a vida dos outros, porque a vida do outro é mais divertida, a vida do outro é mais interessante do que a minha. Nossa, minha vida é tão ruim, deixa eu acompanhar como tá a vida da namorada do filho do Luciano Huck. Nossa, é uma perda de tempo, né, mano? Entende? Então, as pessoas que abastecem isso, por isso que os meios de fofoca, os sites de fofoca, eles são tão grandes, porque as pessoas gostam disso. E o que eu percebi também, esse tema ele viralizou mais no TikTok do que no Instagram. Sim. Porque elas são no TikTok, elas são TikTokers, sim, né? Mas dá pra ver também a qualidade do público. O que o público de lá consome e o que o público do Instagram também consome. Então diz muito mais sobre as pessoas do que sobre quem produziu. A pessoa que produziu lá cresceu o seu número de seguidores, fechou vários contratos, foi estratégia nas colocações dela, viralizou. Sim. Mas ruim é quem tá ali compartilhando ganhou o quê? Deu engajamento só. A mesma coisa aconteceu na questão da Virgínia, né? Da CPI das bets lá. Total. Nossa, tá acontecendo. Tava lembrando disso agora. Que aconteceu. E ela perdeu acho que 200 mil seguidores, tá? Em 24 horas. 400 eu vi. Foi 400 agora? Mil. Eu tinha visto 200 mil. Atualizou, 400. Só, mano? Eu acho que tinha que ser mais até. Eu também acho que deveria ser mais. Mas mudou pra ela? Provavelmente não, né? Provavelmente não. E o descaso dela. Exato. Uma falta de respeito total. As pessoas
continuam comprando os produtos, as pessoas continuam apostando, as pessoas continuam compartilhando o vídeo dela, continuam entrando lá no perfil pra ver se ela postou alguma coisa, isso vai entregando mais conteúdo, entregando mais o algoritmo, quando tiver uma live de lançamento, a pessoa vai ser a primeira a saber, já cai lá no funil de vendas e cada vez a pessoa tem mais dinheiro. Então, se tem alguma pessoa burra em toda essa história, são as pessoas que compartilham, as pessoas que abastecem. Ela tá fazendo o trabalho dela lindamente, errado ou certo, as pessoas que estão consumindo. Total. E as pessoas estão pagando por isso. E achei curioso até no que você falou, continua vendendo os produtos. Até teve mais produto para ser vendido. O que agora muito provavelmente virou carro-chefe, o óculos que ela tava usando, o copo lá do negocinho da Stanley, com o moletom rosa lá, obviamente. Tipo, não, as pessoas... Da cara da filha. Aconteceu, trazendo pra minha vida pessoal, aconteceu um episódio que eu estava namorando, acabei meu namoro, as minhas seguidoras. Camila, você não tá namorando? Você não tá mais namorando? Você não tá mais namorando? Todo mundo, todo dia. Escreviam nas minhas publicações, escreviam no meu Instagram. Eu falei, vou contar pras minhas alunas sobre o término do meu namoro. Entra na aula de hoje, tá aqui o link. R$59. Entrou muita gente. Sério, porque o pessoal é curioso pra saber de relacionamento. Entrou muita gente. Lógico que eu usei a live pra contar algo meu que aconteceu, entreguei conteúdo, entreguei transformação, fiz o link pra elas conhecerem, através do meu treinamento, através do meu testemunho, através da minha superação, eu consegui ajudar muitas dessas mulheres que se identificaram com a minha dor. Mas se eu não tivesse contado, acabei meu namoro, feito todo o storytelling, eu acabei meu namoro, vou contar por isso, não teria nem vendido. Você falou, as pessoas se interessam por relacionamento, acho que não foi nem relacionamento, é pela tragédia, vamos dizer assim. Isso. A fofoca, tipo, eles querem narrativa, né? comprar e quer saber, tá ligado? Sim, o pessoal se envolve muito por histórias, por narrativa, pela novela que você cria, né? Precisa ter o personagem, a data e a tragédia. Comigo aconteceu no dia tal esse fato. Aí pronto. Sim. Que é o que acontece. E a notícia triste vende mais, né? A notícia, uma notícia pior vende mais. Verdade. Por isso falam tão mal do Rio de Janeiro. Que só falam das tragédias no Rio. Tô falando sério, porra. Entendi. Fala. Mas outro ponto que a gente tava falando, né, de coisas absurdas que pegam tração na internet. A gente comentou dessa treta das adolescentes, das bets. Cara, mas a gente tá comentando no começo do programa aqui dos bebês reborns. Meu Deus do céu. Que é um surto generalizado. Porque tem gente que realmente tá levando a sério esses bebês. Sim. Não, mas então, pra mim, todo mundo, eu não consigo acreditar que as pessoas estão fazendo aquilo ali, tipo, acreditando, né? Tipo, vivendo aquilo ali. Pra mim é, tipo, zoeira das pessoas, sabe? Não, é um surto coletivo. É um surto coletivo. São mulheres presas na infância, mulheres presas na adolescência, mulheres com a mentalidade que ainda não evoluiu. Talvez uma crença, um trauma vivido lá na infância, não curado, que agora ela coloca ali. Cada pessoa pode colocar afeto onde ela bem entende, mas é uma pessoa que tá doente. Exato. E eu não entendo da onde começou a ser aceitável a você se orgulhar de você pensar assim, sabe? O que ela sente que eu vou expor isso? E se eu me orgulho que eu tenho essa boneca e eu finjo que é minha filha? Tipo, mas isso não é normal. Eu vejo que tudo isso começou... Lembram de um surto que teve das Barbies? Acho que foi 2 anos atrás, de um filme da Barbie. Todas as mulheres 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, vestidas de rosa, com uma boneca da Barbie no shopping pra assistir o filme da Barbie. Gente, que surto foi esse? Vocês lembram disso no Instagram, todo mundo? Eu lembro de vestido de rosa. Eu lembro do filme. Movimento do filme, né? Não, tudo começou lá. Quando eu comecei a ver isso no meu Instagram, eu falei, gente, não é possível que essas mulheres... O que tá acontecendo? E agora a história de tempo em tempo se repete, né? Está tudo se repetindo de novo com os bebês. Que surto coletivo é esse, gente? De adotar uma boneca e fazer de sua filha. Não faz sentido. Igual aquela época do TikTok que o pessoal fica fazendo aquelas dancinhas assim, né? Aquele negócio assim, aí fazia flores, não sei o quê, sabe? Acho que o Felco, né? inclusive, iniciou, ele que iniciou isso, ele ficou famoso com isso. É o que eu comento sempre, a sociedade, a geração que somos nós, que tinha tudo pra ser a mais evoluída, a mais esclarecida, a mais inteligente da história do planeta, é a geração mais fraca mentalmente, intelectualmente e completamente desestabilizada, muito manipulável. Então, por mais que as pessoas tenham acesso a conhecimento, por mais que as pessoas tenham acesso à tecnologia, elas se perdem pra isso. Então, por exemplo, hoje temos o ChatGPT, maravilhoso, para quem sabe usar. Mas as pessoas se perdem nisso, elas estão fazendo terapia no ChatGPT, elas estão produzindo toda a sua vida ali, então... Nossa, o dia que o ChatGPT ficar fora do ar,
Não vai ter mais ninguém passando na faculdade, na escola. Nossa, verdade. Cara. Você viu aquele meme que a mulher, alguém chega, me dá seu celular, deixa eu ver suas redes sociais. Ela, claro. E aí ele me dá seu chat GPT. Ela, não. Tá assim mesmo. Exato. E Camila, a gente viu no seu perfil que você fala bastante de relacionamentos, né? Inclusive você tem alunas que são mais focadas nesse tema, né? E, cara, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que se chama o Date Inusitado. Viralizou um post da minha esposa, filmando meus amigos que eram solteiros na época, não são mais, falando, gente, vocês ficam falando que não tem homem solteiro, olha aqui, tem o meu irmão, que é o irmão dela, né? Tem aqui o amigo do meu marido, super gente boa e tal. E aí, cara, 2 milhões de views, mais de 20 mil comentários. A gente percebeu que o mundo, né, dos relacionamentos tá muito doido. Tá estranho. Assim, você fala, cara, o que está acontecendo? Tá todo mundo desesperado, né? Tem muita gente carente e ao mesmo tempo descrente do amor. Então eles têm a carência, mas não acreditam no amor. Tá todo mundo solteiro, não consegue se relacionar. O que você acha que está acontecendo, assim? As pessoas estão carentes, as pessoas estão ansiosas, as pessoas têm muitas opções, as pessoas não têm mais paciência de construir algo e as pessoas já estão mais velhas também. Então, na nossa fase, na nossa era, provavelmente você vai conhecer alguém que saiu de um relacionamento conturbado, já tenha filhos, que já tenha se casado, que já tenha passado por algum trauma, por alguma traição, por alguma decepção. Então, ela já vai um pouco mais com o pezinho atrás para conhecer alguém. Ela não curou os traumas do passado, então ela deposita esses no futuro. Ela acha, tenho que tomar um pouquinho mais de precaução, que talvez eu possa me machucar aqui. Só que aí ela não se abre, ela não se permite, ou ela acelera o processo, ou ela é intensa demais, então ela conhece a pessoa, ela deposita todas as expectativas dela de querer um relacionamento com o outro, sem conhecer de fato, sem saber se aquela pessoa está disposta ao mesmo que ela, não dá tempo de conhecer uma pessoa minimamente, ela parece ser diferente, porque as pessoas estão doentes, está complicado, carentes, então está difícil para as mulheres, mas também está difícil para os homens. E eu digo que até para os homens está mais difícil do que para as mulheres. Eu concordo. Porque, por exemplo, um homem, que eu falo eu chamo as minhas alunas de deusas, né? Então eu falo para as minhas alunas, as deusas e os homens de alto valor. O homem de alto valor, ele é um homem o quê? Respeitado pela sociedade. Ele é um homem que ele já conseguiu o cargo dele, ele já tem a vida dele, a liderança dele, ele já construiu o império dele. Para ele construir isso, construir aquela imagem de homem de respeito, ele precisou ser inteligente, ele precisou fazer boas conexões, ele precisou saber se comunicar, ele tem postura, ele tem, enfim, todas as características que fazem com que ele seja um homem bem-sucedido. Então ele vai saber conversar, ele vai saber entrar e sair de um ambiente, ele sabe. Ele não precisa só de um rostinho bonito, porque muitos homens, a autoconfiança dele torna ele bonito. O homem é seguro, ele entra, ele brilha. A mulher, se ela só tiver o rosto bonito, todas essas outras características são secundárias, porque é a beleza que atrai mais. Então, a mulher, ela se esforça mais em desenvolver a beleza e ela esquece de desenvolver essas outras características. Então, para um homem que ele tem todas essas características, ele quer além de beleza. Ele quer poder se sentar para tomar o seu bom vinho, mas conversar com alguém que vá saber desafiar ele, que vá saber conversar sobre alguns assuntos, que vá fazer perguntas, que vai trazer uma opinião. E aí, o número de mulheres que se enquadram nesse padrão é bem menor. Sim. Então, nós vivemos... Está difícil para as mulheres, porque esse homem que tem todas essas características, ele tem mais opções, que as mulheres também buscam mais. E essa mulher que tem todas essas características, ela também não vai se relacionar com qualquer homem. Porque aí nem todos vão ser suficientes para ela. E aí fica todo mundo solteiro. Parabéns. Realmente que os casais se encontrem, né? É isso, por isso que nós temos um grupo agora que nós criamos, que se chama Go Match, que ele é um grupo de solteiros de alto valor. Então é um grupo de networks entre homens e mulheres. Então homens que, não que vão buscar um relacionamento, mas que querem conhecer pessoas, que querem estudar mentalidade, prosperidade, abundância, que querem conhecer um assunto um pouco mais profundo, mais psicológico, mais terapêutico. Nós desenvolvemos esse grupo, então é bem legal. Tem uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, nós fazemos presencial. Presencial? Presencial. Somos eu, o Leonardo Maiante e o Pablo Marçal. Nós que apresentamos esse projeto. Legal. Nossa, legal. Já tivemos duas edições, aí vai vir a próxima agora. Então a gente está construindo esse ambiente. Porque muitas vezes a gente conhece mulheres
Vocês namoram, são casados, mas com certeza vocês conhecem, amigas, enfim. Você fala, é uma mulher bacana, uma mulher legal, mas só tá errando, só tá escolhendo o cara errado. Assim como eu também conheço homens que falam, gente, esse cara é legal, é bacana, mas só se envolve com mulher que não é. Exato. Então é pra juntar esses dois grupos, sabe? Não, e quando o nosso post viralizou lá no TikTok, a gente via muitas mulheres comentando assim, pra mim o cara tem que ter isso, isso. Aí você via a lista do que queria. Aí você viu que a mulher era, você fala, cara, mas você tem isso pra entregar de volta? Ou você tá só querendo, A gente só abria a foto do perfil e já via que a sobrancelha tava feia. que isso, Igão? Olha lá, cancelado. Porra, a mulher botou uma bola de lista lá de homem tem que ter. Assim, deixa eu dar uma olhadinha também no perfil dela, né? Aí a sobrancelha você não gostou. Não, eu tô falando só, abri a foto do perfil, já vi que a sobrancelha tava horrível, imagina o resto. Tá vendo, deusas, o que eu falo pra vocês que os homens reparam? Não. Sobrancelha. Olha aqui, tá homem vendo? exigente. Cara, mulher vai ser exigente, homem vai ser exigente Façam a unha, Porra. arrumem o cabelo, tá vendo? Não, mas é real. Exato. Tá Mas vendo? não, é justamente isso que eu quis dizer. Tipo, às vezes a régua da pessoa tá lá em cima e ela não consegue atingir essa régua. Por isso que no meu conteúdo eu falo... Porque existem muitos profissionais que falam de relacionamentos, mas só apontam o dedo. Porque o homem tá errado, porque o homem tá... O meu conteúdo é, olhe pra você. Você que é um homem de alto valor, ok. Vamos desenhar exatamente alto, baixo, moreno, loiro, olho claro, olho escuro, faz isso, se veste assim, beleza, e você? Pra cada exigência que você tem, puxa uma flechinha. Eu estou de acordo com isso ou não? Porque aí fica mais próximo. Não tem como exigir se você não entrega. Eu quero um príncipe, mas aí você é a princesa? Exato. E voltando no assunto que você estava falando assim, tá mais difícil pros homens, eu acho que realmente tá mais difícil pros homens encontrar uma parceira, entre aspas, ideal, porque as mulheres, elas acabam sonhando muito e tem um fator que é principal, cara. Quando a mulher tem um relógio biológico, que ele vai estourar mais rápido que do homem. E isso, eu acho que cara, eu fiquei um período solteiro e eu acho que isso aí tá, entre aspas, dando não burnout, mas tá mexendo com a cabeça dela, assim, cara, preciso namorar. Cara, qualquer cara que já dá um pouco mais de atenção, por muitas mulheres já estarem carentes, ela já fala assim, pô, acho que é um cara legal pra namorar. E já buscam essa questão de relacionamento muito rápido com vários homens, né? Não falo só de mim, mas de vários amigos meus que realmente estão solteiros, falam assim, irmão, conheci a mulher, no segundo date ela já tava falando sobre relacionamento, já me pressionando pra aquilo lá. Aí, obviamente, ele já dá, porra, vou explanar, que até é um termo que o nosso amigo usa, né? Sim. Exato. Acontece. Claro que hoje você tem, a medicina tá muito evoluída, você congela seus ovos e você pode ter filhos. Tem várias artistas que nós acompanhamos, Cláudia Raia, acho que 50 anos. Sim. Ela tinha congelado? Eu não sabia. Eu não sei se ela congelou, eu só sei que com 50 anos ela foi mãe, eu acho, né? Sim. E tem essa questão de congelamento de óvulos também, que ajuda nas mulheres. Mas na grande maioria é o relógio biológico. Então passou dos 30 anos, eu falo que o número é o 30. No 29 ela não tá desesperada ainda, mas chegou no 30, gente, eu já tô com 30 anos. Porque é aquela pressão. 30 anos, eu preciso estar bem formada, eu preciso estar casada, eu preciso ter meus filhos, eu preciso ter minha casa, eu preciso ter meu carro. Então 30 anos bateu, os 30 anos bateu ali na porta, ela já começa a dar esse surtinho. E esse é um problema. Porque nessa carência de querer ter um relacionamento, ela acaba baixando os seus padrões de exigência, acaba entrando em relacionamentos com homens que talvez estão se aproveitando daquilo também. Porque não enxerga as red flags. Exatamente. Só pra ter um relacionamento, pra cumprir um papel na sociedade. Só que um relacionamento é muito mais do que isso. Eu, às vezes, me falam, Camila, você quer ser mãe? Eu falo, eu quero ter uma família. É diferente. Ser mãe por ser mãe, você sai na rua hoje, você fica com alguém, amanhã você tá grávida, você vira mãe. Também, qualquer coisa. Mas eu quero construir uma família. E eu conheço casos de alunas minhas que elas falaram, eu vou encontrar qualquer pessoa e eu quero. Sério? Qualquer eu pessoa? só quero ter um filho. Só quero ter um filho. Caraca. Sim. Mas ela quer ter só realmente o filho e depois separar do cara. Eu só quero meu filho. Cara, eu percebi que tava mais difícil pra homem quando Luizito aqui, nosso copiloto, tava na caça procurando. Eu falo, cara, meu cara é boa pinta, pô, gente boa tal, não tá conseguindo achar alguém querendo, sabe? Eu falei, caramba, tá difícil, então o mercado deve estar difícil, né? Pra você falar. É porque muito do que vai da questão, acho que da autovalorização, do que às vezes a gente tem aquilo pra ofertar e pelo menos, e obviamente exigir de volta, mas é porque eu acho curioso, porque tipo, vai muito da característica de cada pessoa também, né? Como a gente já tinha comentado, eu já era uma pessoa muito mais caseira, né? Caseira, difícil ali de socialização um pouquinho maior, então isso já quebrava muito ali um pouquinho
o eventual, o acaso, quando você conhecia uma pessoa ali no dia a dia. Então, eu acho que varia bastante, tá ligado? Mas eu queria perguntar um negócio, Camila, que até no que a gente tava comentando, na questão de relógio biológico. Só que, junto com isso, ainda entrar um pouquinho no tema da variedade e da grande oferta que a gente tem hoje, principalmente na parte de redes sociais. Porque hoje parece que, tipo, o tempo tá cada vez passando mais rápido. As mulheres, obviamente, tendo ali o relógio biológico e também, por que não para os homens? Tô todo quase ali nos 30. Quando bate os 30, né, parece que já tem uma pressão social de você já tinha que ter casado, feito uma família, não sei o quê. Uma pressão familiar, né, às vezes também. Até do mundo todo. Dos amigos também, cara. Os amigos casando no Instagram, postando foto. Eu era o único casado. Aí eu falei, pô, vocês têm que vir pro meu time. Fiquei pressionando mesmo. Agora eu consegui. Não, já fui também. Já foi. E olha só, parabéns. Deixou aqui no... Só que onde que tava o meu raciocínio? Nessa parte de oferta, né? Que tem Instagram e tal. Do Instagram. E o quanto que isso realmente é benéfico e até meio que faz as pessoas tomarem decisões que não sejam as mais espertas. Porque às vezes ela vai e casa com uma pessoa, não é o parceiro, lá no final das contas não tem os mesmos valores, não tem as mesmas crenças, e aí tem que acabar divorciando. Tipo, que fardo isso carrega pra ela no resto da vida, tá ligado? Isso é muito mais crítico e deve ser pensado agora do que ela tomar uma decisão assim só porque ela tem um grande interesse aí de casar, não sei. Sim. Ao mesmo tempo que tem essa necessidade extrema de querer estar num relacionamento, tem também a ansiedade. Ao mesmo tempo que tem essa questão da ansiedade de querer estar num relacionamento, tem também essa facilidade de ter tudo na palma da mão. Então, por exemplo, imagina que hoje você vai no shopping comprar um tênis. E aí você chegou na vendedora, no caixa, e a vendedora fala assim pra você: tem 2 dias pra você vir trocar. Você vai chegar em casa e você vai se convencer. A probabilidade de você ir trocar esse tênis é muito grande. Você vai chegar em casa, você vai olhar, você vai falar, talvez aquela outra cor, talvez aquele outro modelo, vou lá ver se não chegou uma outra coisa. Se você chega no caixa, a mulher fala assim, é o único par, não tem troca, tá todo mundo querendo, foi o único, eu reservei pra você. Você pode até não ter gostado muito, mas você vai se convencer de que aquilo era pra você. Essa analogia trazendo pra relacionamentos é o quê? Você entra no seu Instagram, você vê um rosto bonito. Você começa a conversar. Tem uma história interessante, é legal, bacana. Você passa pro lado, você vê outro rosto bonito, com outra história interessante, uma cintura mais fina. Você passa pro outro lado, você vê um cabelo diferente, com uma outra maquiagem, com outra história interessante e outro rosto bonito. É muito ruído. O tempo todo. Você postou uma foto, você tem lá vários likes, você tem lá vários comentários, você tem lá várias opções. Se você quer, vocês sabem, vocês são homens, quando vocês estavam solteiros. Você tem várias opções, você pode sair cada dia com uma mulher diferente. Então é muito fácil, tá muito fácil, as pessoas não se aprofundam mais. Assim como as mulheres também. Uma mulher bonita, uma mulher interessante, uma mulher bem-sucedida. Por mais que ela seja mais seletiva, porque a mulher, quanto mais bem-sucedida, mais interessante, mais ela conhece o valor dela, mais inacessível ela se torna. Então ela pode receber até vários convites, mas ela seleciona mais. Então é muito ruído, são muitas opções, e quanto mais opção você tem, mais difícil de escolher se torna, porque aí você fica confuso. Eu não vou resolver, por que eu vou me estressar isso? Vou ficar com outra pessoa que não vai ter esse problema, vou procurar, aí só muda o problema de lugar, mas continua com ele mesmo. O inacessível, eu acho que se diz muito pelo seu alto valor, né? Quando você acaba ficando inacessível para as pessoas. E aí, obviamente, pelo tempo que solteiro, eu comecei a perceber isso. Você fala assim, cara, quando você fica muito suscetível, né? Conhecer mais pessoas, você fica, entre aspas, muito fácil, né? E eu acho que isso vem, não só as mulheres sempre tiveram esse poder de ficarem inacessíveis, né? Porque os homens chegavam nela, mas isso começou a ficar muito forte para os homens também, nesse mercado entre aspas, da solteirice. Porque, cara, entre aspas, como eu já mencionei aqui antes, as mulheres ficaram, na minha opinião, ficaram até loucas, assim, que perderam o controle de que ser o homem, né, que realmente puxar a conversa com a mulher, o homem ser o cavalheiro, o homem dar o passo na frente para depois a mulher completar. Não, as mulheres estão dando o passo na frente, quando o homem vai ver, a mulher tá lá na frente. Entendeu? Porque é esse medo de ficar sem. Então ela encontra um homem, ela já tá cansada. As mulheres estão cansadas, elas estão exaustas, porque tem muito homem babaca, tem muito homem frouxo, tem muito homem fraco que não assume o papel de homem. Aí a mulher, ela precisa assumir, porque ela quer o relacionamento. E a mulher é a cabeça mais inteligente da relação. A mulher é a mais estratégica. Então ela cansou daquele homem babaca, daquele homem frouxo que ela precisava tomar frente. Ela conheceu outro
Talvez nesse outro que ela conheceu, ela não precisaria tomar a frente. Porque ele já é o líder, ele já tem esse instinto de masculinidade, de tomar a decisão. Mas aí ela já tá acostumada com o anterior, ela começa a fazer com ele as mesmas coisas que ela fazia lá atrás. Aí ela despotencializa esse homem, ela mesma enfraquece esse homem. E o homem que ele é masculino, que ele já é o macho alfa, se vira uma mulher ali com as mesmas características que ele... Vai dar treta. Ele vai espanar, ele não vai ficar, ele não vai continuar. Porque ele quer o quê? Um ponto de paz, ele quer o equilíbrio, ele quer a harmonia, ele quer a sua complementariedade, não alguém que vai ali bater com ele, que vai ali ficar competindo. Atrito, né? Exato, exatamente. Exato. E aproveitando a nossa temática de viagem aqui, nada melhor do que a gente lembrar de quem? A Duale Viagens. Duale. Falar da nossa agência, que caso você esteja precisando de uma agência de viagens, São top, hein? os caras mandam bem demais. Eu já voei com os caras muitas vezes. O que acontece? Tem lá, você cota sua passagem no Google Flights, no Skyscanner, você manda o print pra eles do preço. Se eles não baterem o preço, eles simplesmente te dão um voucher ali do Outback de Duvido. R$50. Eles batem o preço do Google Fly? Eles batem Se sempre, for cliente, cara. os caras dão mesmo. Não? Os caras Dá um voucher de batem no R$50. peito e, mano, tem que peitar mesmo. Cota lá, próxima viagem que você tiver, não perde a oportunidade. QR Code subindo aqui na tela, então entre em contato com os caras, garanto que você não vai se arrepender. É, exatamente. E, inclusive, a gente tem um quadro, como eu falei, do date inusitado aqui, né? E eu não sei, a gente não perguntou se é solteiro ou não, mas talvez você tenha na sua vida tido um date inusitado. Você tem uma história, assim, talvez engraçada ou impactante, ou talvez se você não tiver, pode ser uma de uma aluna sua que já te contou, você fala, cara, isso que aconteceu foi bizarro. Você tem um date inusitado pra contar pra gente? Date inusitado, talvez de ir pra uma viagem, conhecer alguém muito legal, viver uma história de amor, e aí no final descobrir que a pessoa tinha namorado. Putz. Nossa. Calma, mas numa viagem, você foi viajar com a pessoa? Não, eu fui viajar. Acabou conhecendo lá. Olha eu me expondo aqui. Não, essas histórias reais são muito... A gente Não, vai... você tava comentando, eu achei que ela ia comentar algo parecido do que a gente fez o date inusitado semana passada. Exato, a gente entrevistou uma solteira que ela foi viajar porque o cara convidou ela chegou lá e o cara sumiu, deu ghost nela na viagem. Tipo, ela foi viajar atrás dele e ele não respondeu mais. Não, essa é Ela foi pra Bahia, tipo... Tadinha. É. Não, esse meu foi um pouco mais longe. Eu fui pra Europa, verão europeu. Nossa. E conheci uma pessoa lá, um cara super legal, a gente se conheceu. Brasileiro? Brasileiro, mas mora lá. Então, pode perguntar coisa pessoal, tá? Quer saber o nome? Mas Eu qual que era o acabo no nome Instagram dele? Fofoqueiro. Vou me assumir como fofoqueiro. Pô, tem que ter detalhes, porra. Toda história tem que ter É detalhes. verdade, mas qual é o Instagram dele? Fala pra gente. Não, Aqui, não. gente, Quem que é a namorada dele? Então, olha só. E eu conheci essa pessoa e ele falou assim, brasileiros e tal. Sempre que a gente sai pra fora do país, a gente só encontra brasileiros, Exato. né? Parece que se Parece que conecta atrai, mais. né? Exato. E aí nós nos conhecemos e tal, foi bem legal, trocou Instagram, mas ele ia viajar no outro dia, ele não ficaria onde eu estava, ele foi só de jantar, de amigos em comum. E a gente trocou Instagram e começou a conversar. Eu fiquei, acho que uma semana nesse local onde eu estava, eu ia pra outro lugar depois. Que coincidentemente ele também estaria. Então nós combinamos de nos encontrar lá nesse outro local. Mas no Instagram dele, solteiro, tava tudo bem. Tava okay. Não, tudo certo. E nós acabamos nos relacionando. Beleza, eu voltei pro Brasil. As conversas foram diminuindo, tudo mais. Beleza, passou. Eu gostei dele, eu senti que ele gostou de mim também, mas as conversas do nada morreram. E eu, gente, mas que estranho, por que morreu essa conversa? Beleza, um belo tempo sumiu do Instagram, não tinha mais nada lá seguindo, bloqueado, acredito. Caramba. Uma mulher me chamou. Oi, Camila, tudo bem? Queria te falar que eu sou a namorada do fulano de tal. Nós estávamos brigados quando vocês se conheceram. Nananana, eu sou sua aluna. Nossa, piorou tudo. E eu vi porque você postou uma foto, um pedacinho da logo da camisa dele. Eu vi, Então, isso Cara, foi... a mulher é foda, hein? Você É, viu? ela era CSI? minha aluna. Caraca, Ela era minha aluna. E provavelmente, eu já falei pra ela, um dia a gente vai ter que contar essa história pra todo mundo. E ela falou, vamos contar, porque hoje ela não namora mais com ele, obviamente, né? E nós viramos amigas até. Ela é minha aluna, está nos meus grupos de treinamento. Um beijo. Um beijo, fulana. Qual que é o nome? Eu tava buscando a info, Então esse foi o mais inusitado. Caraca, inusitado. Mas você tinha ido pra lá conhecer ele ou você só tinha ido e conheceu lá pra casa? Não, eu fui num grupo de amigos, fomos pro verão europeu e lá conheci essa pessoa e tudo bem, legal, solteira.
nos conhecemos normal, como duas pessoas solteiras. E ela falou, nós tínhamos brigado. Então ele tava solteiro, talvez? Ele estava solteiro, mas tipo, há 2 dias que eles haviam brigado, ele foi lá e me conheceu, ok. Mas depois eles voltaram e ela viu na foto que eu postei, tipo, a foto da mesa. Ela viu... Nossa, duas coisas. Você viu que rolou ghost, né? Então, rolou ghost, rolou bloqueio e tudo. Bizarro quanto que foi a identificação só pelo negócio da mesa ali, a marca da camisa. CSI, a mulher. Bizarro. Não, mulheres são detalhistas. Tem ali o CSI já biológico. Segundo. Em minha defesa... Não, calma. Termina. Não, essa é engraçada. Alguém aqui assistiu Friends? Porque parece a parte de, tipo, se o Ross traía a Rachel. Mas, tipo, não sei se alguém assistiu. Eu não vi. Se alguém aí de casa vai entender. Eu assisti pra te acompanhar, sem ficar sozinho. É isso, obrigado. Mas é isso. Não, só um detalhe, vamos lá. Ele não tava namorando. Tinha terminado, tinha 2 dias. Então, essa é a questão. Não, isso que eu quero trazer pra vocês a pauta. Só levanta a bola. Ele traiu ou não? Essa é a questão. É traição ou não é? 2 dias que tinha terminado. Depois se tiver terminado, já não é traição. Eu não quero sua opinião, não, como mulher, de vez em quando você tem um viés. Exatamente, você tem uma dor ali dentro disso. Traz pra gente, Exatamente, pra vocês dois. Você conheceu uma mulher, a mulher terminou depois de 2 dias. Você se relacionaria com uma mulher que terminou depois de 2 dias? Ué, se ela terminou, né? Se ela de fato não dá pra está saber. terminado. É que não dá pra saber o nível do terminou. Tem aquele de tipo assim... Exato. Vamos resolver isso depois? Ele pode ter mentido algumas informações. Não, mas vamos lá. Que isso? A Camila disse, não era um término, eles tinham brigado. Isso. Então, não é um término. O que acontece foi o seguinte, ele não me contou que havia acabado há 2 dias, porque é o que eu falo para as minhas alunas, são red flags. Mas você acha que ele deveria ter contado? Tipo, é relevante? Não, terminei um relacionamento há pouco tempo, eu acho importante falar. Porque aí a mulher que está se relacionando com ele já sabe qual território ela está entrando. Expectativa, entendeu? Porque um homem que terminou um relacionamento há pouco tempo, ou uma mulher também, a probabilidade desse relacionamento voltar é maior logo Entendi. Logo quando acaba, no curto prazo. Porque ainda tem sentimento, ainda tem coisas mal resolvidas. Tem a camiseta sua aqui em casa, você tem que vir buscar. Tá. Tem essas coisas. Sempre tem isso aí também, né? De deixar a camisa, né? Terminou, irmão. Eu sou dessa opinião também. Eu ia falar, tem que assinar. Eu sou dessa opinião. Acabou, não volta atrás. Mas a grande maioria não é assim. Tem sentimento, uma coisa mal resolvida, acaba voltando. Então, é o que eu falo para as minhas alunas. Perguntem há quanto tempo você está solteiro, para você já saber onde você está pisando. Então, nesse caso, ele não falou, ou seja, ele omitiu essa questão. Só que eu não sabia, que foi essa história aqui, eu não sabia o que ele estava falando para ela, porque pode ser que tenha acabado, mas ainda estava em contato, ainda estava conversando, ainda estava alimentando. Então foi isso que machucou ela. Eu não me machucou, eu não fazia parte da história. Isso que eu ia te perguntar, por acaso ele gerou uma expectativa em você que poderia virar algo além daquele evento? Se você se relaciona com alguém de uma vez, ou de uma semana, ou de 2 meses, é óbvio que você cria expectativa. Você gostou, pra você se relacionar com alguém, pra você ficar com alguém, você cria expectativa. Então, tem menina que discorda, né? A última que a gente entrevistou, a Carol, ela falou, cara, eu só queria ir pra uma noite, acabou. Mas a gente discordou dela. Eu falei, cara, ela criou expectativa. Ainda mais mulher. Mulher cria. Eu falo que se a mulher não criar, ela precisa urgentemente equilibrar a energia feminina e masculina dela. Porque tá muito masculina. Homem que se relaciona por instinto. Mulher não, mulher é sentimento, é construção, é a falinha aqui no ouvido. Ai, vamos criar um castelo de flor. Mas ele chegou a dar a entender também que... Não, lógico, deu a entender. Porque senão eu não me relacionaria. Eu falo que eu não sou uma mulher que eu me relaciono por um momento, sim por sentimento. Então eu vou conhecer a pessoa, eu vou construir, eu vou alimentar, aí eu vou dar uma chance de ficar com essa pessoa. Aí é sacanagem do cara, então. Sim, ele criou a expectativa. Mas não quer dizer que ele não tenha gostado de mim. Eu acredito que ele gostou, porque a gente sente. Mas eu era um pinguinho de areia perto do relacionamento que ele já tinha. Nós precisamos ter as duas realidades. Então você entra, conhece uma pessoa hoje, acabou de sair de um relacionamento há 1 ano, que ainda tem sentimentos. São medidas diferentes. E a sua aluna, que hoje sua aluna, ela chegou a trazer como é a versão dela? Há quanto tempo eles estavam juntos? Qual foi o que aconteceu o término? Se eles realmente só tinham brigado? Olha lá. Detalhe. Olha os fofoqueiros. Falou nem o país que você foi, pô. Minha cidade. Minha cidade, mano. Não vai trazer as informações? Como é que chama a aluna? Eu vou falar lá de novo. Traz ela aqui. Brincando. Sabe, você é fofoqueira aqui. Ela Os caras fofoqueiros aí. Não, ela contou, obviamente, ele contou uma versão diferente da história, né? Sim. Puxando
pro lado dele, se defendendo, entendeu? Só que mulher é muito boa, porque mulher faz fotos, né? Então eu tinha muitas fotos, eu tinha muitos prints, muitas coisas. Então eu falei, você quer ver a realidade mesmo? Porque não é essa que você sabe. Se você quer que te machuque ou você quer continuar assim? Ela falou, eu quero saber tudo, então olha. Cara, e o foda é que aí os homens ficam com uma reputação ruim por conta disso, né? Ô, Camila, mas assim, falando de o que as mulheres querem hoje em dia, o que elas estão procurando hoje em dia num homem? Você fala dos homens de alto valor, né? Que valor é esse, talvez, né, Igão? Qual o valor? Às vezes o homem precisa ter pra realmente atrair essa mulher de alto valor também. Ele tem que pagar a conta? Qual o valor da conta? Quanto ele precisa ganhar? Exato. Acho que 2.000 tá bom, né? 2.500, né? Tem um podcast seu por aí, né? Vocês assistiram pelo jeito. Teve um podcast, mas é uma pergunta válida. O que as mulheres estão procurando hoje em dia? Eu postei hoje no meu Instagram. Precisa ser homem e não ter. Mas ele ser homem. Com as características. Proteção, em primeiro lugar. Porque mulheres que já evoluíram intelectualmente, profissionalmente, mentalmente, fisicamente, ela já consegue se virar sozinha. Ela consegue trocar a lâmpada, ela consegue pagar o jantar, ela consegue viajar, ela consegue morar sozinha, ela consegue tudo. Então ela precisa de um homem que proteja, de um homem que cuide, de um homem que fale assim, meu bem, fica tranquila que eu resolvo. Se der algum problema, eu tô aqui, eu resolvo pra você, eu antecipo suas necessidades. Não é ele pagar uma conta que... Não é a mulher, eu não vou me oferecer pra dividir a conta que ela é interesseira. Ela pode pagar a conta, mas a mulher, ela se sente segura, ela se sente amada, ela se sente protegida. Nossa, eu tô do lado de um homem que ele vai resolver essa situação pra mim. Então, o fato de pagar a conta é algo simbólico, entre aspas. Não vai deixar o homem mais pobre nem mais rico, e nem a mulher também. Mas a mulher vai se sentir mais acolhida, vai se sentir mais protegida por aquele homem. É um homem que, se acontecer algum problema futuro, eu sei que ele vai dar conta. Então, é mais nesse ponto. E questões salariais são muito abordadas, são muito faladas. É um assunto bem polêmico aqui. Turbulento. Tá tremendo aqui. Não, porque assim, a gente pode até falar de números, mas é porque assim, depende da mulher. Porque tem mulheres que se acostumam com o estilo de vida, às vezes. Sim. E aí o cara, se ele não consegue atender aquele estilo de vida, né? Não vai conseguir, talvez... Por isso que eu falo que nós precisamos encontrar pessoas semelhantes com o que nós buscamos. Tem mulheres, e o que eu estou falando aqui não é regra, é o que eu, no meu ponto de vista, tem mulheres que não se importam dela ganhar mais e ela prover aquela relação, prover aquela casa, prover tudo naquele relacionamento. Mas tem mulheres que não, que elas querem alguém que acompanhe, ela quer ir viajar, ela quer ir num bom restaurante, então ela precisa encontrar alguém que esteja alinhado com isso, o que ela busca. Eu falo que sempre a resposta vem de dentro, não adianta, igual o filme lá da Alice no País das Maravilhas, que ela chega e ela fala pro gatinho, o gatinho fala pra ela, pra onde você quer ir? Ela não sei. Se você não sabe pra onde quer ir, qualquer lugar importa. Se você não sabe que tipo de relacionamento você quer, se você não sabe que tipo de perfil de homem você quer do seu lado, você vai se confundir com qualquer um e você vai entrar num relacionamento fracassado que você vai namorar 2 anos, 3 anos, 4 anos e vai acabar. E vai, o seu relógio biológico correu porque você não escolheu bem. Então, características que fazem, respondendo sua pergunta, que fazem uma mulher de alto valor se interessar por um homem é a autoconfiança, é a proteção, é a liderança. Então, é um homem que ele não é imaturo, é um homem que ele não é sensível, ele é um homem que ele é viril, que ele é o macho, que ele vai resolver, que ele vai comandar aquela situação. E não um homem que, eu tenho alergia do pó... Glúten. Alergia a glúten. Não, glúten não tem. Você tava se identificando. Não, alergia é quando eu tenho uma alergiazinha. Não tô brincando. É mais nesse ponto, Sim, e questão de questões salariais, o que eu enxergo é muito mais além. Porque a mulher, o amor da mulher nasce da admiração que ela tem. Se ela não consegue admirar, então assim, o homem ele ganha menos que a mulher. Por exemplo, a mulher ela cresceu muito, ela ganha lá 100 mil reais por mês. 200, 300, sei lá, vamos colocar 100 mil reais por mês. E ela se relaciona com um homem que ganha 10, 20. Mas esse homem, ele tem todas as características que ele só não tá ganhando 100 ainda porque ele não teve a oportunidade. Mas ele tem capacidade, ele tem vontade, ele tem ambição. Então a mulher, ela precisa olhar pra ele e admirar. Que ela vai colocar o patrimônio dela, ele vai cuidar, ele vai dobrar e eles vão construir um império. Diferente do homem que, ela ganha 100 mil? Tá bom, deixa ela aqui. Então a mulher, ela precisa admirar aquele homem pelo seu esforço,
pela sua vontade, pela sua inteligência. Nem todas as pessoas tiveram a mesma sorte, a mesma oportunidade, as mesmas conexões, o mesmo network para conseguir. Algumas pessoas demoram mais para chegar até no objetivo. Outras têm um salto maior. Então, a mulher, ela precisa admirar de alguma maneira, senão o relacionamento não vai dar certo. Perfeito. Realmente ver o potencial, né, do parceiro. O homem, ele pode até ganhar menos inicialmente, mas se ele não tiver potencial de dobrar quase o salário da mulher, não vai dar certo esse relacionamento. Para uma mulher que já é independente. Não vai. A curto prazo, a mulher se vira, ela vai alimentar e eles vão construir juntos, beleza. Mas a médio e longo prazo não vai dar certo, porque a mulher não vai admirar. E para você que quer ter seu canal no YouTube ou quer fazer uma apresentação em seu portfólio, montar sua logomarca, né, apresentar no trabalho, vamos indicar aqui o Estúdio Das, tá? Eles fazem thumbnail para você, eles fazem apresentação no PowerPoint, criam sua logomarca, fazem muita coisa. Carrosséis lindíssimos. E são coisas personalizadas, não é aquele negócio que vai ser padrãozão que todo mundo copia e cola. É único. Estético, altamente estético. Isso, você pede ali no seu ramo, eu quero aqui apresentar sobre financeiro, sobre saúde, sobre agro, ele monta uma apresentação para você, ou cria sua thumb, ou cria o que você precisar. Então tá aqui, dá as QR Code na tela, chama eles lá que eles vão dar uma condição muito especial para você. Agora atingimos aqui os 10 mil pés, e nos 10 mil pés a gente faz perguntas dos seguidores do Instagram. Então se você não segue ainda, o Instagram é Trip Inusitada. Todo episódio a gente abre uma caixinha de pergunta para você poder mandar as suas perguntas para os nossos convidados aqui. Vamos começar com o primeiro anônimo dessa vez, viu? Olha! Anônimo pergunta, qual o problema com o Tadala? Nenhuma mulher reclamou ainda. E, na verdade, eu performo melhor. Que isso, mano? Caralho. Não, eu tô com medo só de botarem, só que eu tô falando isso. Tá? Filhão. Não, e eu acho sempre sou eu que faço a primeira pergunta. A gente vai cortar e vai falar Igor Simas, entre aspas. Qual o problema com o Tadala? A fotinho. Bota uma IA assim, ó, ele de boa, olhando assim, É ó. que essa... Caralho, é que eu tentei botar... Você falou aí, filhão, você performa melhor. Não, Exclamação. eu tava pensando aqui como é que eu poderia... Agora já fudeu, né? Agora já fui pra gravação. Mas uma forma de não achar que fui eu que fiz essa porra. Mas obrigado. Eu sei que foi você. Jogou pra mim, Coloquei pra você perguntar essa daí. Tá Não, mas vamos falar sério. Sim. Hoje tem muita gente usando e as mulheres vão ficar mal acostumadas, né? Depois, quando não usar mais. Cara... E o homem também não? Provavelmente. O homem também vai ficar mal acostumado, vai ficar viciado. Não vou nem falar mulher, cara, mas já ouvi em roda de amigos, os caras falando assim, ó. Nem sobre Tadalafil, tô falando sobre o Viagra. Cara, muitos homens hoje estão Não é usando... igual? Mesma coisa, né? Tadalafil e Eu Viagra. digo que faz a mesma coisa. Ele Né? tava falando sobre o Viagra. Tudo tá? bem. E aí é o seguinte, hoje muitos homens solteiros, né, homens de balada, estão usando o Viagra. Se você não usar o Viagra, a mulher que você se relacionou agora vai se comparar com outro homem que usou o Viagra. Então use o Viagra para ser comparado com o homem anterior. Ah, é a Caraca. mesma metodologia do Venvance lá, do Ozempic. Não sei. Ou seja, se você ficar com vida a de São mulher e você não usa Tadala, ela vai perceber diferença porque provavelmente o último cara que ela ficou usou, é isso? A lógica. Foi isso que eu vi, exato. Tá. As pessoas vão sempre se comparar com o anterior. Tá. Entendeu? Que tipo de mulher que esse homem está se relacionando Exato. pra essa mulher ter tanta experiência assim na performance sexual de vários homens? Sim, não, até o homem também. A gente Já entra traz até numa muito, né? tangente Tipo, aqui. Número de parceiros pra você, então, você acha que é uma red flag, talvez? Com certeza. Da mulher. Ou do homem também? Não sei. Eu falo que eu falo para mulheres. É difícil entrar na mente do Tá homem bom. pra saber como o homem pensa. Mas pra mulheres, com certeza. Como você vai entregar sua intimidade pra primeira pessoa que aparece? Se você for numa balada, você conheceu alguém, você vai pra cama. Que conexão que você tem com essa pessoa? Sim. Existem casos que, eu fui lá, eu conheci uma pessoa, me envolvi intimamente, eu estou casada e tenho filhos e um golden correndo lá no pátio. Existem exceções, Sim. mas a regra não é essa. Tá. Não Até é o essa. Luizito ele é mais do mundo maromba, vamos falar assim. Mas tem uns caras que tomam Tadalafil todo dia, não tem? É, vaso de lá da Isso. dor, né? Ele performa Pra também, saúde. ajuda a aumentar a circulação, tudo. Mas e pras mulheres? É uma red flag saber que o homem, talvez, ele fique com muitas parceiras ou não? Eu considero que o prato que está muito disputado a gente deixa para quem está passando fome. Porque os homens não gostam de saber que a sua mulher ficou com vários caras. Mas a mulher também não gosta de saber que o seu homem se interessa por qualquer uma. Então, é mais esse ponto. Para uma mulher que se valoriza, saber que esse homem... Existem várias profissões, tá? Deixando bem claro, cada um faz o que quer da sua vida, tá tudo certo. Mas esse homem que se interessa muito por facilidade, por vulgaridade, por esses trabalhos com o seu próprio corpo que nós vemos aí pela internet. OnlyFans, essas coisas. Exatamente, OnlyFans, garotos de programa. Talvez seja o que ele goste. Então, para ele valorizar mais essa outra mulher, é mais difícil. Ele pode até assumir um relacionamento com você, mas o que ele gosta
é do outro perfil. Então, a chance de você entrar no relacionamento e ser traída... Ser corrompida. É muito grande. Eu pergunto isso porque a gente até teve umas outras pautas aqui e a gente entrou nisso, né? De tipo assim, às vezes pro homem tem esse peso menor na sociedade, né? Tem até aquela frase de uma fechadura que abre para todas as chaves pega mal, mas a chave que abre várias fechaduras é bem vista, digamos assim. Sim. Eu penso que assim, quanto mais pessoas você se relaciona, independente da maneira com que é a relação, você vai criando mais musculatura emocional para saber lidar com a situação. Então, por exemplo, uma mulher que se relaciona com um homem, que se relaciona com 5, ela vai saber se relacionar melhor com o 6º do que a primeira com o 2º. Assim como o homem também. Então, é uma linha muito tênue, sabe? Sim. Depende do que a pessoa busca, do que a pessoa quer, mas eu continuo na linha de que se você é uma pessoa inacessível, goste também do inacessível. Não, eu acho que os casais vão se encontrar. O inacessível encontra o inacessível. É isso. Total. Demora o tempo que demorar, né? É isso que for pra ser. Morra solteiro. Que isso? É o que tá rolando. Tá, As pessoas estão ficando solteiras até 40, 50 anos. Vou ficar pra titia, pô. Vai, Luizito, lê o próximo. Tem a próxima que você armou pra mim? Não, né? Armei. Supositório. Supositório. A Lara, ela perguntou assim, Camila, eu tenho medo de me apegar e ser descartado igual todo mundo hoje em dia. Você acha que vale a pena tentar mesmo assim? Tá com muitas crenças, Lara. Tá com muita autossabotagem de seus relacionamentos passados. E dessa maneira você não vai encontrar realmente ninguém que te valorize. Porque se não curar o que passou lá atrás, essa carência, por quê da carência? Foi alguma coisa que você viveu na infância? Viu, ouviu e sentiu que não curou? Um pai ausente, uma mãe ausente, um irmão, uma falta, um abuso, vai acabar depositando no próximo. Então é curar a ela mesma para depois se relacionar. A gente vê muito isso, né? O pessoal, que nem eu falei, traz traumas de outras relações, que nem você falou, esse cara seu que você foi conhecer lá no exterior. Você poderia falar, ai, como o homem é foda. Todo homem tem um contatinho, uma namorada, pega a reputação e aí tem dificuldade de se relacionar com o próximo, né? E acaba ficando solteira ou com essa dificuldade só tendo relacionamentos mais superficiais, assim, né? É isso. Então, eu sou carente. O que tá por trás da carência? Tem muitas outras coisas. A pessoa carente, ela busca autoafirmação, ela busca validação, ela busca a atenção, porque ela busca uma afirmação física, uma afirmação intelectual, uma afirmação emocional. Ela precisa ter alguém, muitas vezes... A pessoa nem quer conversar com ela, a pessoa nem está a fim de se abrir para ela, mas ela acaba depositando ali as expectativas, porque é sobre o carente. Né? Então é curar ela mesma para depois entrar no relacionamento. Diz mais sobre ela, né? Do que sobre o outro. É engraçado que eu acho que pra Lara aqui, né, talvez uma parte da cura, vamos dizer assim, no que você estava falando, ela tem que realmente se conhecer antes, doar um tempo para ela mesma, focar principalmente nos valores e na cultura principal dela, né? Às vezes ela é uma pessoa valoriza a parte de família, relações com familiares, então encontrar pessoas com esses mesmos propósitos. Às vezes isso demanda tempo, é difícil. Exatamente. Realmente você ter essa noção de saber o que você realmente busca no mundo ou o que você gosta. Então, talvez... E autoestima não também. apressar, né? E a probabilidade dessa pessoa carente entrar num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico ou com parceiros narcisistas é gigante. Porque ela não vai filtrar. Ela é tão carente que na primeira palavra de afeto, ela já vai se doar. Então, é como o caminhãozinho que vai sendo abastecido, né? Essa pessoa, um narcisista, uma pessoa tóxica, vai abastecendo ela de elogio, vai abastecendo ela de sentimento, vai abastecendo ela de carinho. Ela já não se sente bem, ela se olha no espelho e ela não se vê a melhor versão, ela não tem conhecimento do valor dela, da estima dela, não tem nada, ela está vazia. Aí essa pessoa vem e abastece, ela se encheu, se preencheu enquanto está com ele. Só que esse relacionamento acaba. Não foi que ela se esvaziou, ele só não está mais abastecendo. E aí ela volta pro vale de tristeza e de solidão e pode entrar numa depressão, pode entrar em crise de ansiedade. Por quê? Porque não curou a si mesma antes de se relacionar com alguém. E só respondendo a Lara, falando aqui se vale a pena ou não, é tão lindo viver o amor, né? É tão gostoso. Exato. Então vale a pena sim, Lara. Se joga lá. Não fica com esses traumas aí, não. Vale a pena se ela buscar
essa ajuda antes. Claro. Não é se jogar já. Não se joga não. Calma. Acabou de construir a tese inteira falando aqui. E eu se joga. Senão, Lara, a mesma coisa que a gente abrir a janelinha aqui e se jogar sem paraquedas. Que isso! Verdade. Aí eu tenho medo de altura, eu falei, não. Primeiro ver se os comandantes valem a pena. são bons, se tem um paraquedas, entendeu? Depois um pezinho, olha, e aí vai. Depois vai de bang jump. Ó, a próxima aqui da Marcela. É mais uma afirmação do que uma pergunta. Toda vez que uma relação começa a ficar mais séria, eu fujo. Não entendo por quê. E isso às vezes acontece com algumas pessoas, né? Começa a ficar ali... Parece que quando vai pular pro próximo nível, não consegue dar aquele passo extra. Fica como ficante premium. Pessoa imatura. Sabe o ficante premium? Aquele que tem aquele... Pô, é o contatinho fixo. Mas na hora de falar de uma coisa mais séria, do próximo passo, espana, né? Foge. Autossabotagem. Autossabotagem é Marcela, né? Uhum. Autossabotagem e abandono. Por quê? Ela já foi, em algum momento da sua vida, Marcela, regrida. Pense, em algum momento da sua vida você se sentiu abandonada em alguma situação? Por exemplo, meu pai me deixou na escola, eu fiquei chorando. Eu precisava muito de atenção por alguma coisa que aconteceu e ninguém me deu essa atenção, eu me senti abandonada. Ou minha mãe saiu de casa e falou que só ia na padaria comprar pão e eu fiquei lá sozinha enquanto eu era criança, eu me senti abandonada, chorando. Uhum. Todos esses pequenos cenários que nós, por mais bobos que pareçam, mas eles formaram o nosso inconsciente, eles estão aqui. Naquele momento eu era uma criança que eu fui abandonada por alguém. Então eu me acostumei a conviver com o abandono, a conviver sozinha. Então hoje eu entro num relacionamento, eu começo para me proteger, tudo isso inconsciente, tá? Porque ninguém consciente faz isso. Então hoje eu entro num relacionamento para eu me proteger, eu acho alguma forma de afastar essa pessoa, porque eu acostumei a viver com o abandono. Tá mais seguro aqui. Então, se ela não quebrar essa crença de abandono, se ela não desbloquear esse abandono, não vai conseguir entrar em relacionamentos. Porque por mais que seja a pessoa certa, por mais que seja a pessoa legal, por mais que ela esteja disposta, o inconsciente dela vai a levar a afastar essa pessoa, porque é mais seguro, é o lugar que eu conheço, é o lugar que eu tô mais quentinha aqui. E ontem a gente teve um episódio que já tá no ar, quando esse aqui estiver no ar, que foi do Lucas Scudeler. A gente estava falando justamente sobre isso, né? De, às vezes, atitudes que uma mulher pode ter que assustam um homem, ou atitudes que o homem pode ter que assustam a mulher. Você chegou já a analisar isso? Tipo, às vezes, ele tava falando de elogio, às vezes um elogio que um cara não pediu, e a mulher fica reforçando elogio, e aí ele falou até que dá nojo, né? Gera até nojo no aversão, cara. Fica muito aversão. Fácil, porque o homem tem essa questão de conquista, né? Pra ter a conquista e depois ter o elogio em troca. Não a mulher já elogiando na frente de uma conquista do homem também. Eu falo que o homem ele precisa ser validado e não elogiado. É diferente. Então o homem ele teve uma atitude bacana com você valida essa atitude. Por exemplo, me convidou pra jantar, foi me buscar em casa. Entra no carro. Tô me sentindo muito segura que você vai me buscar em casa. Aí ele vai, nossa, eu dei segurança pra ela. Então, são as palavras, a maneira como você se comunica que você vai validando aquele homem. E não, ai, como você é lindo, seu sorriso, seu perfume. Tipo, é frase muito pronta. Os homens já estão cansados também de ouvir isso, assim como as mulheres também. Nós, as mulheres, eu vejo muitas das minhas alunas, elas mandam prints também. Gente, parece que o homem joga lá no ChatGPT e manda cantadas do ChatGPT pra mulher. Vocês não fazem isso? É errado? Só se foi na sua época. Minha mulher tá dependente, eu acho. Ele faria. Aquelas conversas prontas, aqueles elogios prontos. Gente, já passou. Tem que ser mais criativo, tem que ser mais autêntico, tem que ser mais a ver com a realidade. A validação, ela conquista muito mais do que o próprio elogio. E estava falando, que até a gente comentou ali fora, eu queria pegar a sua opinião aqui dentro, sobre o cara buscar a menina no date, se ele tem que buscar ela em casa. Isso é um bom ponto. Porque a gente já fez, eu quero primeiro saber a sua opinião, porque a gente fez alguns episódios que o pessoal falou que é melhor você não ir com o cara, porque se for ruim, você já pode ir embora, entendeu? Se você for de carona com ele, você vai ficar meio que dependente dele te deixar em casa depois. Sim. Volta de Uber. Já acabou mesmo, já foi ruim. Mas aí vai não é sozinho. Abertamente ruim. Eu tenho uma outra resposta aqui. O date, ele tem que ser o encontro quando vocês já estão conectados. Então, o que eu direciono para as minhas alunas? Você não vai adicionar um cara hoje no aplicativo de paquera, no Instagram, qualquer outro lugar. Você vai conversar um dia, 5 palavras, e amanhã você vai marcar um date com ele.
Você ainda não conheceu, você ainda não sabe se é uma pessoa bacana, você ainda não sabe se vocês vão se conectar, vocês ainda não sabem as preferências, vocês não se conhecem ainda. Lógico que o date é pra se conhecer, óbvio. Mas você tem que construir, você vai fazer uma ligação pra essa pessoa antes, uma ligação de vídeo, qualquer coisa. Você vai construir. Então, quando vocês forem jantar, já vai estar construído, aquilo já vai ser legal, o date já vai ser bacana. As pessoas erram quando conversam muito pouco no online e vão pro físico. Aí a chance de dar errado é muito grande. Ah, ele tem essa mania. Ah, ele gosta de rock, mas eu gosto de sertanejo. Você não perguntou antes? Entende? Ah, eu tenho medo de passar o meu endereço porque vai que seja uma pessoa doida. Você não pesquisou antes pra saber se é uma pessoa doida não puxou a placa, né? Tá. Exato. Exato. Não, é até uma exceção, no meu caso com a Ju. Tudo bem que a gente já tinha muitos amigos em comuns, né? A gente já se conhecia pessoalmente, inclusive. Mas nunca tinha conversado com ela. A gente conversou, vocês estão ligados, né? Pouco, obviamente fofoquei com meus amigos. Pouco não. Você tinha conversado pouco e já marcou, né? Exato. Não, já conversei, 2 horas de conversa no WhatsApp. Vamos marcar um date de amanhã? Porque vocês já se conheciam. Sim, exato. Não, já sabia. Já tinha indicações de amigos também. A gente já se conhecia pessoalmente, acho que 2 vezes também. Sim. Mas relembrem de vocês solteiros, por exemplo. A chance de dar errado um date é muito grande. Porque talvez o homem não vai gostar. Cara, o meu foi arriscado. Tem uma valorização também pra mulher. Exato. O meu foi arriscado, porque eu conheci a Carol e eu morava na Austrália. Uau. Então, eu não tinha visto ela por vídeo ainda. A gente conversou, acho que um dia antes eu vim pro Brasil, porque eu vim pra conhecer ela. Aí eu vi ela em vídeo, mas foi arriscado, hein? Você fez uma ligação de... Nossa, pior que eu acho tão, sei lá... Não, mas pra você não tinha perigo nenhum. Ela já era uma ela, pessoa pública. Ela é pública, tipo, mas você não conhece a pessoa. Exato. Eu conheci ela... Seu único medo era de não dar certo a química. Isso. Exato. Mas ela já postava vídeo todos os dias e já leu a personalidade dela. Você já mas se encantou às vezes antes. eu fico preocupado de ser um personagem. Eu ficava... Porque hoje em dia na internet é difícil saber, né? Sim, pode ser. Por isso que eu falo que é muito importante você construir essa relação antes. Então, é chato ligar? Tem pessoas que não gostam de ligar de vídeo, não gostam de ligar de... Mas aí, você vai se relacionar com alguém que não está disposto a fazer o que não gosta pra te conhecer um pouquinho mais? Fala assim, ó, lindo, legal, a gente tá conversando, mas eu queria te conhecer um pouco mais, pra eu me sentir mais segura, pra eu me sentir mais confortável, a gente pode ligar de vídeo, pode conversar de uma maneira natural. Se a pessoa falar não gosto, já... Entendeu? Já disse sobre ela. Mas se o cara pede isso, você pega mal. Imagina o cara pede isso, eu quero te conhecer mais, manda um vídeo, manda foto. Mas você entende que é uma construção, você vai conversando, oi, tudo bem, como foi seu dia, seu trabalho, lá. Você vai construindo a intimidade, vai construindo, vai se tornando natural. Camila, você trouxe na sua resposta, e eu até queria engatar talvez 2 perguntas que até conectam com isso, que já foram perguntas que a gente trouxe aqui. Você comentou de gostos, né? Música, filme, não sei o quê. Gostos diferentes ou podem dar certo ou a pessoa tem que ter o gosto 100% igual? Eu acho muito difícil. Se não for similar, a chance de não dar certo é grande. A curto prazo pode ser, mas a longo prazo, imagina, eu quero ouvir rock e ela quer ouvir sertanejo. Exato, esse é o ponto. Se for um pagodinho, e aí? Aí o cara não gosta. Eu não gosto. Você acha que então o gosto musical, por exemplo, você já tem que dar uma não que seja o principal, mas eu tô falando que pessoas parecidas vão curtir mais juntos. Ou uma vai precisar se adaptar e ela vai precisar mudar. Talvez ela se sinta confortável com a mudança. Às vezes quando não extremo, né? Às vezes quando o cara, beleza, é muito pagodeiro, eu concordo, não vai se dar certo uma pessoa que gosta muito de rock and roll, mas às vezes quando o cara gosta de um pagodinho, sim. Você vai se adaptar e tá bom, eu sei que ele gosta, beleza, hoje eu vou, hoje ele vai, beleza. Mas tem gente que não consegue. Então vai muito de você conversar. Dói os ouvidos, né? Exatamente. O que gosta? Que dói os ouvidos? Pagode. Tô zoando, até que eu gosto. Mano, pra você ir num pagode, você vai de fone, tá ligado? Você tem que ir, filho. Não, eu amo pagode, porra. Não, você tem que ir de fone. É assim, são coisas similares. Por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de academia, a outra é uma pessoa sedentária. Sim. Enquanto um vai estar acordando 6 horas da manhã pra ir correr, o outro, cheguei da balada com ressaca, quero dormir. Tipo, não fecha, sabe? Exato. Tinha uma outra? E tinha uma outra, exatamente. Você até comentou da sua aluna, aí na parte de aplicativos de namoro. Até, de repente, se vocês quiserem opinar. É um ambiente pra se encontrar uma pessoa de valor hoje? Também, com pontuações. Existem muitas pessoas de valor que estão no aplicativo e existem muitas pessoas que não têm valor, que estão lá. Hoje, o principal aplicativo de paquera que existe é o Instagram. Exato. Só que ele não é tão nítido assim, né? Então, as pessoas Às que vezes estão... até, né? Os likezinhos, os foguinhos nos stories. Exatamente. Tá mais público pra todo mundo do que o outro. Mas a pessoa que está num aplicativo, de fato, criado para relacionamentos, ela está ali buscando o quê? Uma facilidade. Então, para o homem que está ali, ele viu o like, ele já perdeu o instinto de caça. Porque ele já sabe que a mulher está... Já gostou.
Tá disponível. Isso. Então ele já sabe, ela está na minha, não vou precisar me esforçar tanto. Mas a mulher que é inteligente, ela vê o aplicativo de paquera também como uma facilidade, talvez ela não tenha tempo, ela trabalhe muito, ela mudou para uma cidade que ela não conhece ninguém, que ela não tem um ciclo de amigos, então ela entra no aplicativo de paquera. Se ela for inteligente, ela usa isso como uma prospecção. Então ela vai prospectar os leads. Captação de lead, tá vendo? Quem nunca? É isso. Ela vai captar e aí ela vai converter. Então ela vai olhar, e aí eu tenho, isso é um curso que eu dou dentro dos meus métodos, ela vai... Virou um business. ela vai conhecer, ela vai levar pro Instagram. É o um processo funil, de... é o funil. A peneira, entendeu? É o funil. CRM ali, pai. Isso, ela Você vai... tinha integrado assim ou não? Meu negócio foi mais natural, assim, me apaixonei. Ela vai levar pro Instagram pra quê? Pra ela conhecer de fato aquele homem. Ele é real, ele é fake? Ele tem uma vida mesmo, ele tem uma família, onde que ele mora, com o que ele trabalha, o que ele gosta de fazer. E aí, no Instagram ela vai conversar, ela vai alimentar, vai se conectar um pouco mais, depois vai pro WhatsApp e depois vai sair. Então, ainda tem pessoas boas ali, se você souber como filtrar. Porque talvez o mesmo homem que está ali, que foi um babaca com uma mulher, ele possa ser um príncipe com a outra. Vai tudo da condução da mulher. É a mulher que conduz. Cara, mas Concordo muito com essa frase. Muito. É, a mulher que conduz. Mas, cara, eu fico pensando no Tinder, assim, por exemplo, cara, pra mim, todo mundo que tá lá parece que só quer o carnal. Mas eu digo isso, e a minha irmã casou com um cara que conheceu do Tinder. Então, mas isso... Você tá julgando sua irmã? Não tô julgando, Julgou! Sem voz, corta o microfone dele agora. Julgou a irmã dele. Não, eu diria que a maioria, cara. Você não acha, não? Não, beleza, eu também concordo. A maioria? É o que eu falo. Eu não sou a favor de aplicativos de paquera. Não gosto. Mas eu sei que tem pessoas que não têm outra opção. Não conhecem, não tem tempo. Beleza, talvez não são um pouco tímidas. Enfim, apelam para esse lado. Então, seja estratégica. Saiba como usar. Legal. E antes da gente entrar aqui numa dinâmica que eu preparei, uma última pergunta, porque eu quero pegar a opinião feminina dessa pergunta. Homem pode chorar na frente de mulher? A não ser que for por uma coisa muito grave, uma perda familiar, enfim, alguma coisa, mas por fragilidades. Não, o homem tem que ser homem, gente. Sustentar, engole o choro. Macho viril. É isso, engole o choro. Chorar, gente. Eu acho que tem que ser nos casos muito específicos, né? Tipo, assistir o Marley e eu, aí não tem como. Não, tem que ter umas exceções. Assim, na Branca de Neve, não tem como. Não, assim, clique, né, filhão? Nós não podemos controlar os nossos sentimentos, as nossas emoções. É óbvio, algumas situações vão te colocar numa vulnerabilidade. Mas o homem, o macho alfa da relação, ele tem que saber controlar a vulnerabilidade dele. Sim. Vai lá dentro do quarto, chora no banho, mas ali na sua esposa mostra... Exato. Engole choro. Ó, agora eu quero chegar no... Estamos quase chegando no nosso destino aqui, que eu nem sei qual era o destino. É o destino do amor, do relacionamento e da saúde mental e física, né? E a gente vai jogar uma dinâmica aqui com vocês três. Eu já tenho as respostas, então vou ser o juiz, tá? Eita. Competição. Vai ser curiosidades, assim, sobre o Brasil, tá? Você tem que tentar adivinhar as estatísticas reais sobre o caos emocional que a gente vive hoje na nossa sociedade, tá? Quantos brasileiros tomam... Pergunta número 1. Quantos brasileiros tomam antidepressivos regularmente? A, 5 milhões. B, 11 milhões. C, 18 milhões. Antidepressivo? Eu acho que B. Você acha que B, 11 milhões? Eu vou no 18, C. Também 18 vou milhões. Lá em cima. Uma a cada 10 pessoas tomam antidepressivo. C, 18 milhões tomam antidepressivos regularmente. Que ainda é um percentual baixo, né? Mas olha isso. Comparado à população total. Mas mais de 18 milhões usam antidepressivos regularmente, tornando o Brasil um dos maiores consumidores do mundo. Caralho. Qual é o país que mais consome ansiolíticos no planeta? O que mais consome? A, Estados Unidos. B, Alemanha. C, Brasil. Que aí seria, tipo... De ansiedade. Não, ansiolítico é de ansiedade. Tá. Estados Unidos. Estados Unidos. Qual o primeiro? Estados Unidos, Alemanha ou Brasil? Alemanha. Vamos Estados Unidos. Acho que lá. Alemão, o pessoal é tudo triste lá, filho. E ansioso. Alemão?
Parabéns, todos erraram. Brasil. Eu ia falar que você deu a resposta na primeira pergunta. Depois que eu falei, porque você falou, é o país que mais consome. Não, na primeira eu falei que é um dos mais consumidores. Vacilando. Aí nesse é o que mais... Mas realmente, o Brasil, ó, lidera o ranking global de consumo de ansiolíticos, com crescimento constante desde 2019. Então tá bem difícil. Ó, agora esse aqui de relacionamento. Qual é a média de tempo que um casal moderno leva pra terminar um relacionamento que começou na internet? Não precisa nem de alternativa. Quer chutar sem alternativa? Sem alternativa. Quanto? 2 anos. Agora deu as opções. Agora nem tem 2 anos. Temos A, 6 meses, B, 18 meses ou C, 3 anos. A primeira. É pra terminar relacionamentos que acabou... A média de tempo que um casal moderno leva pra terminar um relacionamento que começou na internet. 6 meses, 18 meses ou 3 anos? 18 meses. 18 meses. Você acha que o seu relacionamento começou na internet? O que tem a ver? Nossa, tô falando só. Você botava 3 anos pelo menos, né? Você achava que ia durar eu mais? sei que eu tô pensando, porque eu sei que a média dos... Eu li uma pesquisa que fala que a média de tempo dos casamentos atuais são de 5 anos, os que estão começando agora. Sim, né? De casamento. De casamentos. Mas esse aqui é específico de... Esse aí tá bem nichado, né? Internet. Também 5 anos, caralho. Não. Pela 6 meses. teoria, o mais raso seria o mais óbvio. Vamos 6 meses. 6 e... 18. 18, parabéns. Olha, induzi todo mundo, filho. Isso é bom. Tirando você falou a Alemanha, que é um país desse tamanho. A gente pode pedir música? Segundo dados do eHarmony e Match Group, a média é de 1 ano e meio. Muitos alegam falta de conexão real. Agora, próximo. Qual foi o crescimento da venda de Ozempic no Brasil em 2023? A, 70%, B, 130%, C, 40%. Em 2023 o pessoal nem falava muito disso. Não, falava sim já. Acho que já. Começou. Acho que foi quando começou. Não, acho que o hype tá muito maior agora, 2024, 2025. Não, o hype agora Monjaro. Foi ano passado. Agora Monjaro, A, 70%, B, 130% o crescimento de venda. Ou C, 40%. Foi o crescimento de venda em 2023? 70, 130 ou 40? 130. Eu vou no 70. Eu vou no 130, eu acho. 130%! Pelo menos uma. As vendas dispararam mais de 130%, inclusive entre pessoas que nem têm indicação médica, apenas estética. Quantos por cento das pessoas que consomem pornografia admitem que isso já afetou os seus relacionamentos? 25%, 47% ou 60%? Nossa, eu esperava muito menos. Que admitem? Admitem que isso já afetou os seus relacionamentos. 25. 25. Isso é baixo também. 25 também. 47. Olha. Assumiram. Das pessoas que fizeram essa pesquisa, obviamente, né? 47 delas admitiram que isso já afetou os seus relacionamentos. 47% dos entrevistados relataram impacto negativo direto. Eu achava que não era tão comum assim, não. Tipo, eu também achei. Mas é porque dois fizeram casais. uma pergunta, né? Não, tá bom, mas... Participaram da pergunta. As pessoas estão mais conscientes, porque geralmente quem consome não vai falar... Vai omitir, não vai assumir que gosta. Sim. É um consumidor. Quantas horas por semana, em média, um jovem brasileiro de 18 a 25 anos passa nas redes sociais? A, 12 horas. B, 24 horas. C, 17 horas. 17 horas. 17? Não, menos. O menor é 8? 12. 12. E quais são de novo? 12, 24, 17. Tá com dislexia, porra. Eu acho TDAH. que... Putz, eu queria chutar, pelo que eu fiz a média minha, mais ou menos, ali, uns 3 horas por dia, era 21. É redes sociais ou internet? Redes sociais. Redes 24, sociais. 24? 24 horas? 12, então. É por semana? Tem certeza que vai trocar? É semana? É por semana. Foi moleque. Por semana? Tá. Foi moleque. Ih, não pode mais trocar. Por semana. Por semana é 17. É pouco ainda, 17. É que eu tava em dúvida. É em média, né? Tem gente que consome mais. Eu 24, né? É 17. Parabéns. Faz mais sentido. Revelou que os jovens passam cerca de 2 horas e meia por dia. Aí, mano. 2 horas e meia. Eu falei a minha, 3 horas. Tava quase, se tivesse 21, eu falei, mano, devia ter... Eu falei 24 múltiplo de 3, então deve ser... Olha isso aqui. Qual porcentagem das pessoas afirma se sentir mais solitária mesmo estando em um relacionamento? Homens. A. Porcentagem, homens. A. Eu juro que eu entendi o gênero.
Tá dentro. Nossa, mano. Qual a porcentagem das pessoas afirma se sentir mais solitária mesmo estando no relacionamento? A, 32%. B, 18%. C, 55%. 55. 55%. Solitário? Mesmo estando num relacionamento, hein? Solitário. Caralho, muita gente se sente solitário no relacionamento. Sim. Caramba. Fala. Aham. Então é 55. Bora, 55. Não é tanto. É alto, mas não é tanto. É 32%. Agora fui eu que induzi. Induziu ao erro. Eu achava que você entendia alguma coisa, né? Que isso? Ó, pesquisas internacionais Entendo, mostram... induzir vocês dois a responderem o mesmo Aí, que ó. eu. Exato. Caraca. Pesquisas internacionais mostram que mais de 1 em cada 3 pessoas sente solidão mesmo dentro de uma relação amorosa. Cara, isso deve ser triste. Mesmo dentro de uma relação, a pessoa se sente Acontece solitária. muito. É. A pior solidão que tem é a solidão acompanhada. Que acontece muito. Você tem muitos casos, suas alunas falam? Muito. Tem muito mais casais tristes do que felizes, na grande maioria. Não. Só explicando. Sabe o que veio muito quando você tava dizendo essa pergunta aí, que eu falei de homens? Veio... Mas da questão do que já foi dado de depressivo, que os homens são os mais depressivos, né? Eu acho que são as mulheres mais depressivas. Não, eram os homens, com certeza. A gente acha que são as mulheres. O número de suicídios... Suicídio eu sei que é homem. Mulheres. Aí já ferrou tudo. Eu achava que era Você homem. pegou uma Tá fonte, bom. ela pegou outra fonte. O meu é chat de GPT, confiável. Não, mas respondendo a pergunta que você fez antes, o que as pessoas precisam fazer quando elas já não se conhecem mais, isso acontece muito com casais onde eles perdem a individualidade. Então, as pessoas começam a se relacionar e acabam vivendo o mundo uma da outra. A mulher, ela precisa ter seus hobbies, ela precisa ter a sua vida, a sua individualidade, assim como o homem também. Então, vai gerando um pouco mais de saudade, vai gerando um pouco mais de desejo de estarem próximos um ao outro. Só que depois que já está num relacionamento há muito tempo, é tentar aos poucos, olha, vou fazer alguma coisa aqui, vou começar uma atividade nova, despertar o interesse do outro. Nossa, por que ela mudou? O que ela tá fazendo? E assim como do homem para a mulher também. Isso vai reacendendo um pouco. Mas isso é muito real, cara. E eu acho que deve ser uma dificuldade muito grande, assim, né? De tentar reacender a chama quando tá apagada. Qual a média de tempo que um casamento dura no Brasil antes do divórcio? A, 3 anos. B, 8 anos. C, 5 anos. Merda, nunca tem, mano. Hoje, 3... 8 e 5. Eu vou 5. 5. 3. 5. Ai, Gão, viu? Sim. Com tendência de queda entre os casais mais jovens. É o máximo. Ah, sério? Cara, isso é bizarro, né? É. Segundo o IBGE, qual a porcentagem de brasileiros que se declaram sem religião atualmente? 5%, 12% ou 20%? Nossa, que pergunta é essa? Mano? Não. A gente nem falou disso hoje, né? Espiritualidade. 12. Eu acho que 12 também. Eu vou em 12 também. 12, gabaritaram. Caramba, E esse número dobrou nos últimos 20 anos. E cresce especialmente entre jovens. Dobrou. E eu acho que o número de pessoas buscando mais espiritualidade, buscando mais a religião, aumentou nos últimos tempos. Sim. Aumentou tá aumentando, muito. eu acho. De forma mais recente aqui. Então. Recentemente, né? Ó, essa aqui, pra finalizar, tem mais 2 aqui. Ou só mais uma? Não, só tem 2. Qual a porcentagem de usuários de Zolpidem relatam alucinações ou comportamentos estranhos ao usar o remédio? A, 13%, B, 5%, C, 27%. 13, 5 ou 27? 13. Tô me sentindo o show do milhão aqui, mano. Eu vou no Valendo 27. milhão de reais. 27, 13, eu acho que caralho. 13. Eu vou no alto mesmo. 13%. Parabéns, Luiz. Mais uma vez. Relatos incluem dirigir dormindo, comer compulsivamente e até enviar mensagens sem lembrar. E é mais comum do que parece. Essa é uma boa desculpa. Ah, eu não vi, tava dormindo, mandei mensagem. Mandou mensagem pro contatinho lá. Nossa, outra tava pessoa. dormindo. Pra finalizar, qual o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS? Brasil, Japão ou Estados Unidos? Rio de Janeiro. Brasil. País, Rio de Janeiro. Brasil, Japão, Estados Unidos? País mais perigoso? Perigoso seria Rio, eu mas vou ansioso. Ansioso. Bom, você falou do 2 dados Não ajuda que eles, foram hein? do Brasil. Eu já vou no Brasil. É o Brasil. É É o Brasil, certeza. Qual vocês vão? Tem certeza? Não é muito óbvio. Eu iria nos Estados Unidos, mas vou no Brasil. Brasil, Estados Unidos. Japão e Estados Unidos. Japão, o pessoal lá é perfeito, filhão. O pessoal vive lá, tem Eu vou no tecnologia. contra, tem tudo. Japão. Vou no contra. Estados Unidos, cara, tem tudo o que eles querem lá quando eles precisam. Eu Vai já- aqui. Eu sei a resposta. Quer apostar comigo? Quero.
Brasil! Cusão, mano. Mas é o Brasil mesmo. Brasil. Eu falei Japão, ele fez assim, ó. Aí eu burro. O que você me deve aí agora? Ó, o Brasil é o líder mundial em transtornos de ansiedade. Mais de 18 milhões de brasileiros convivem com o diagnóstico. Uau. Pesado, né? Muito pesado. Nossa realidade. É aquilo que você falou, né? Hoje somos a população mais... Sim. A população que tinha tudo para ser a melhor é a mais medicada, é a mais ansiosa. E o Brasil tem a fama de ser o país do futebol, alegre, contente. A gente é um dos mais ansiosos, né, cara? Mas é essa busca por alegria o tempo todo, é essa busca por viver sempre o melhor da vida o tempo todo. As pessoas não sabem lidar com as suas emoções, não sabem lidar com os seus sentimentos. Tá tudo bem você ficar triste às vezes. Tá tudo bem você ficar indisposto às vezes. Tá tudo bem você acordar e falar, gente, hoje eu tô com preguiça, não quero ir treinar, não quero ir trabalhar. Hoje eu não tô no meu máximo. Amanhã você constrói, tá tudo bem. Mas é essa busca pela excelência, por sempre querer ser mais, querer buscar mais, querer ter mais. É o que deixa as pessoas doentes. Perfeito. E Camila, se você pudesse escolher uma pessoa viva ou morta para fazer uma viagem longa, que você pudesse perguntar qualquer coisa para ela, se pudesse aprender alguma coisa, quem seria essa pessoa que você escolheria? Mas não pode ser nenhuma pessoa da sua família, nenhuma entidade religiosa. Não pode ser nenhuma pessoa da minha família? Não. Talvez um mentor, ou um escritor, ou um ator que você gosta, uma pessoa que você queria ter do seu lado para conversar de um assunto que você gosta. Vixe. Alguém que você se inspira. Nem religioso? É porque a gente fazia isso, todo mundo escolhia Jesus. Aí a gente falou, pô, vamos mudar, né? Tem que vetar, né? Meu eu do futuro. Caramba. Já escolheram o eu do passado, né? Aqui do passado, aqui falou do passado. Você faria com o seu do futuro. Do futuro. E o que você ia querer saber dela lá no futuro? Pra ela me falar por qual caminho não ir e pra qual caminho seguir pra chegar no objetivo que eu gostaria hoje. Porque o meu eu do futuro saberia exatamente os passos errados e os passos corretos que eu trilhei pra chegar naquele patamar. E eu saberia se eu iria chegar ou não. Então, o meu eu do futuro, com certeza. Mas aí você ia arriscar mudar? Por exemplo, ela ia te falar onde você errou, mas se você muda onde você errou, você pode causar um efeito borboleta ali que... Eu já tô viajando, né? Não, mas é porque a gente já discutiu sobre isso. Eu falei, mano, beleza, vamos mudar. Mas se você muda, pode mudar muita coisa. Porque, por exemplo, o seu eu do futuro chegou lá cometendo os erros. Não. E aprendendo com eles. Se você não comete esses erros porque você sabe que foi erro, pode ser que você não chegue lá, então, entendeu? Se eu não estivesse satisfeita com o resultado que o meu eu do futuro tem. Olha, isso é sabedoria. A inteligência você adquire nas escolas, nas classes, nas mesas, nos cursos, nos treinamentos. A sabedoria você adquire com as experiências e com a vida e com o tempo. Então, o meu eu do futuro, por mais que ele não estivesse, talvez, vai estar super bem sucedido. Mas digamos que ele não estivesse bem sucedido. Ele saberia onde ele errou. Ele saberia qual o passo que ele deu que não deveria. E o que chegou no futuro, ele sabe exatamente como chegar lá. Então, eu pegaria nesse ponto. Independente se ele estivesse bem ou mal, ele saberia me direcionar melhor. Nós também aprendemos com pessoas fracassadas, muito. Porque nós sabemos o que não fazer. Sim. E onde realmente ajustar, né? Isso. E estamos finalizando o nosso voo aqui, Camila. E como toda aeronave, a gente tem a nossa caixa preta. Então, a gente gostaria de que você mandasse aí a mensagem que vai percorrer para sempre aí para as pessoas. Para você gravar uma mensagem que seja destinada para as pessoas que ainda têm ansiedade ou ainda são imediatistas. O que você tem para falar com essas pessoas? Primeiramente, agradeço muito pelo convite para esse bate-papo. Me diverti muito aqui com vocês. Foi muito leve, foi muito bacana. Adorei. Espero vir mais vezes também. Tá convidado. Mando um abraço para todos que nos assistiram, pro pessoal da produção também. E a mensagem que fica é: você não precisa ser bom o tempo todo, você não precisa buscar o tempo todo. Para as mulheres também, se valorizem. Tem uma frase bíblica, eu sou cristã, eu trago muito disso, que fala: mulher, o seu valor ele cede ao de rubis e ao de diamantes. Então, se você estiver com uma pessoa, estiver em um relacionamento, estiver com um homem que não te trate como isso, que não enxergue esse valor em você, se retire, porque se Deus te vê dessa maneira, é dessa maneira que você tem que ser notado também. E não tenha pressa, não se apresse, floresça, melhore, evolua, que com certeza quando você estiver na sua melhor versão, de todos os aspectos, pessoas parecidas com você vão te encontrar. Então valorize o que você tem de mais sagrado, que o certo vai chegar num momento ou outro.
Perfeito, Camila. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado de sobrevoar com a gente. Muito obrigado. E vocês de casa, se gostaram, deixa aqui o seu like, se inscreve no nosso canal, porque muitos de vocês assistem nossos vídeos e não se inscrevem, hein? E ajuda muito a gente. E ativa o sininho também para você não perder nenhum episódio. Até a próxima Trip Inusitada. Valeu, hein, gente? Tchau, tchau. Falou. Eu sei que você adorou essa nossa Trip Inusitada. E tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.